Capítulo 1211, Inimaginável. Enquanto a carruagem seguia lentamente pela estrada, o olhar de Audrey subconscientemente olhou pela janela. Muitos transeuntes pararam na beira da estrada, olhando para o cavalo que puxava a carruagem. Seus olhos pareciam estar emitindo um brilho ganancioso enquanto eles, os sortudos, coletavam sua comida com sucesso. Eles correram pelas ruas disfarçadamente e se dirigiram para casa. Uma equipe de policiais em uniformes xadrez preto e branco patrulhava as ruas. Tinham revólveres na cintura e cacetetes nas mãos, meios para dissuadir qualquer um de querer correr riscos. Recentemente, nem ousamos sair sozinhos nas ruas, a criada pessoal, Annie, sussurrou para ela. Audrey assentiu ligeiramente, mas não respondeu. Depois de um tempo, a carruagem chegou a Phelps Street e parou na praça em frente à Catedral de Saint Samuel. O bando de pombos que costumava estar aqui não estava à vista. A Loen Charitable Society Foundation, bem como o estabelecimento subsequente da Loen Poverty Relief Foundation e da Loen Medical Charity Foundation, mudaram-se da 22 Phelps Street para algumas pequenas salas na catedral. Isso ocorreu porque os prédios em que eles estavam, originalmente alojados, desabaram devido ao ataque aéreo anterior. Para o pessoal dessas três fundações, foi uma lembrança angustiante. Se eles não tivessem deixado a rua Phelps 22 com antecedência por motivos diferentes, eles teriam sido mortos há muito tempo. Depois de descer da carruagem e passar pela porta principal, Audrey viu uma garota de cabelos pretos e olhos castanhos com um rosto bastante magro se aproximar. Antes que a outra parte pudesse falar, ela disse: Melissa, há mais comida para distribuir? Melissa balançou a cabeça solenemente. Mesmo aqueles soldados feridos para os quais fornecemos ajuda não recebem comida suficiente. Os olhos verdes de Audrey escureceram. Ela não mostrou seu desamparo ou fraqueza ao assentir levemente. Eu vou pensar em uma maneira, da cidade de prata. De uma terra além das terras amaldiçoadas. As palavras de Germain Sparrow ecoaram nos ouvidos dos membros da equipe de caça da Cidade da Lua, Adal, Shin e Rus. Isso os fez sentir como se estivessem em um sonho, incapazes de recuperar seus sentidos por um longo tempo. Assim como Adal gradualmente recuperou seus sentidos e estava pensando no que dizer quando Shin, que nasceu sem nariz, inundou Klein com uma série de perguntas. Onde fica a Cidade de Prata? Como é? A que distância fica daqui? Quantas pessoas normais existem fora da área amaldiçoada? Klein olhou para ela e respondeu com uma voz sem emoção. A Cidade de Prata está localizada do outro lado das terras amaldiçoadas. Isso permitiu que eles mantivessem a estabilidade de sua espécie e explorassem, efetivamente, as profundezas da escuridão em uma tentativa de encontrar uma maneira de sair. Eles encontraram recentemente alguns cogumelos. Esses cogumelos podem usar monstros como nutrientes, formando todos os tipos de frutas que não contêm toxinas e loucura. O Cidade de Prata deu um passo adiante para escapar da loucura. Uma vez que os recém-nascidos se tornassem adultos, eles não perderiam o controle facilmente, mesmo na velhice. Essas palavras fizeram Adal, Shin e companhia se sentirem perdidos, como se seus próprios esforços persistentes não tivessem sentido. O Cidade de Prata descrita por Germain Sparrow era a cena mais linda que eles podiam imaginar. No entanto, era algo tão facilmente possuído por outros. Há algum recém-nascido deformado? Shin perguntou em um tom sonhador. Klein balançou a cabeça. Quase nenhum. Será que seus pais caminharão sozinhos para as profundezas da escuridão quando sua condição física se deteriorar? Não, quando envelhecerem. Adal subconscientemente pressionou. Vestindo um sobretudo preto, uma cartola e segurando uma lanterna, Klein respondeu, não. Porque eles estão sobrecarregados com a maldição de matar seus próprios parentes. Se uma vida não pode ser encerrada pelas mãos de um parente de sangue, eles se transformarão em um terrível espírito maligno ou monstro. Os membros da equipe de caça em Moron City finalmente encontraram um senso de realidade. Seus corações pareciam estar subindo lentamente em água morna enquanto as bolhas emergiam lentamente. Essas bolhas eram fracas, vazias e facilmente perfuradas. Não havia nada dentro, mas eles brilhavam com algo chamado esperança e luz. Rus, cujos olhos estavam quase espremidos, não pôde deixar de repetir a pergunta: quantas pessoas normais existem fora da área amaldiçoada? Klein olhou para eles com uma expressão complicada. Eles são basicamente normais. Eles não precisam estar constantemente preocupados com os monstros que os atacam.
Eles não precisam ter medo de ficar na escuridão. Eles não enlouquecem depois de envelhecer. Eles não são sobrecarregados por todos os tipos de maldições. Eles veem a luz do sol todos os dias quando acordam, com comida suficientemente normal. Todas as noites, a lua carmesim nasce. No entanto, tudo isso está sendo destruído agora. Klein acrescentou silenciosamente em seu coração. Desta vez, Adal, Shin e Ruz estavam um tanto perdidos. Isso porque eles acharam a descrição de Germain Sparrow como algo imaginável, mas também aparentemente inimaginável. Era como quando eles estavam lendo os poucos livros antigos restantes. Eles podiam entender o espírito da questão, mas achavam difícil entender verdadeiramente certos contextos. Eles não tinham ideia do que era o sol e o que era a lua carmesim. No entanto, ter comida normal todos os dias sem o fardo de várias maldições, a preocupação de ataques de monstros ou escuridão, e a falta de enlouquecer na velhice era um lindo sonho que eles ansiavam dia e noite. Existe um lugar assim neste mundo. É isso que o céu, conforme registrado nos livros antigos, é. Esta terra foi realmente amaldiçoada. Os membros da equipe de caça da Cidade da Lua ficaram em silêncio mais uma vez. Um deles abriu a boca, mas não sabia o que perguntar. Alguém queria trazer Germain Sparrow de volta para Muon City e informar o sumo sacerdote da notícia, querendo informar a todos, mas ele estava com medo de atrair perigo. Durante esse processo, eles não baixaram a guarda nem a vigilância. Klein não ficou nem um pouco surpreso com a atitude deles. Em vez disso, ele sentiu que essa era a reação que uma civilização que poderia durar até hoje na terra esquecida dos deuses deveria ter. Com a lanterna na mão, ele deu um passo para a esquerda, tentando contornar os humanos vestidos com materiais estranhos ou peles de animais, e continuou indo para o leste. Independentemente da história que essas pessoas tivessem, se valia a pena ajudá-las, ele planejava esperar até começar suas investigações antes de ouvir e considerar as coisas. Isso porque sua intuição espiritual lhe dizia que seu destino não era longe e que o lendário continente ocidental ficava a apenas 2 ou 3 horas de caminhada. No momento em que ele deu um passo à frente, Adal e companhia imediatamente dobraram as costas, preparando-se para defender e atacar. No entanto, eles não conseguiram ver Germain Sparrow se aproximar deles. Eles observaram enquanto ele caminhava mais de 10 metros para a esquerda e seguia em frente. Vendo este jovem vestido com estranhas roupas pretas e um estranho chapéu preto, com uma lanterna estranha e transparente distanciando-se gradualmente deles, a fraca luz amarela tornou-se cada vez mais fraca. O rosto de Adal, coberto de tumores, mudou. Ele gritou bem alto: "Quem exatamente é você?" Klein não se virou. Em vez disso, ele segurou a lanterna que emitia uma fraca luz amarela e caminhou mais fundo na escuridão. Ele disse em tom regular: "Um missionário. Uma pessoa para espalhar o brilho do meu Senhor." Adal, Shin e companhia se entreolharam, suas expressões cheias de confusão. Eles hesitaram por um longo tempo, mas quando restava apenas um pequeno traço da fraca luz amarela, eles instintivamente deram um passo à frente e seguiram Klein. Eles não se atreviam a se aproximar dele, nem queriam que ele saísse de vista. Eles carregavam a comida que haviam adquirido, como se estivessem monitorando e perseguindo de maneira defensiva. Quanto a Klein, ele caminhou em uma velocidade adequada, sem esperar por eles ou tentar afastá-los. Assim, ambos os lados caminharam em silêncio sob os raios esparsos. Em algum momento, Ruz e outra equipe de caça deixaram o grupo principal. Eles seguraram a lanterna de pele de animal e a comida que haviam obtido e se viraram, desaparecendo silenciosamente na escuridão sem fim. Os segundos mudaram para minutos antes de Klein finalmente parar. Usando o raio que riscava o céu, ele viu uma névoa branco acinzentada, a algumas centenas de metros de distância. A névoa estava ligada à terra e se estendia até o céu, como se não tivesse um ápice. Ao mesmo tempo, a névoa se estendia para os dois lados sem fim. Klein olhou para ele atentamente por um longo tempo. Embora houvesse partições de escuridão, ele lentamente levantou a cabeça. Depois que o segundo raio se acalmou, ele desviou o olhar. Atrás da névoa ou dentro dele está o desaparecido continente ocidental. Enquanto pensava com o coração pesado, ele não pôde deixar de diminuir a respiração. Ele carregou a lanterna e continuou em frente até que a fraca luz amarela emitiu uma névoa solidificada. Não havia necessidade de ele fazer qualquer outra tentativa. Pela sua intuição de vidente, ele sabia que a névoa branco-acinzentada era uma barreira.
invisível que não podia ser transposta por meios convencionais. Ele pensou por um momento e estendeu a mão direita para arranhar a escuridão à sua frente repetidas vezes. Depois de fazer isso de 4 a 5 vezes consecutivas, Klein puxou uma bengala preta com muitas pedras preciosas incrustadas. Este era o Cajado das Estrelas, um terrível artefato selado conhecido como 0 a 62 que havia sido trocado usando a caixa dos grandes antigos. Claro, tudo o que ele fez foi convocar a projeção histórica do Cajado das Estrelas. Dessa forma, mesmo que surgissem cenas desnecessárias em sua mente, ele poderia usar a remoção da projeção do vazio histórico para interromper quaisquer perigos correspondentes que aparecessem em tempo hábil. Para um estudioso de Yori, esta era a melhor maneira de usar regularmente um artefato selado de grau 0. No entanto, isso limitava os efeitos e era algo que não poderia ultrapassar 3 minutos no momento. Além disso, havia uma certa diferença com a versão original no que diz respeito aos seus efeitos. Usar uma marionete para segurar o Cajado das Estrelas não era a melhor maneira de evitar efeitos negativos. Isso porque uma marionete precisava ser controlada, e qualquer controle tinha grandes chances de transmitir cenas. Claro, se ele se envolvesse em uma batalha para a qual estava preparado, Klein não o teria feito. Isso porque ocuparia um de seus 3 preciosos pontos de convocação. Além disso, embora o Cajado das Estrelas pertencesse a ele, estava apenas em estado de propriedade forçada e permaneceu em estado lacrado. Além disso, o artefato selado de grau 0 tinha um nível bastante alto. Era impossível para Klein convocá-lo com sucesso de uma vez, então geralmente levava de 3 a 6 tentativas. Em uma batalha feroz, isso exigiria muitas chances, nada simples. E era justamente por isso que, quando se preparava para atuar, se hipnotizava antecipadamente. Ao usar o Cajado das Estrelas em um estado especial, ele preservaria a capacidade de invocar imagens do vazio histórico como Miss Messenger, Sr. Azik, Madame Ariana, Will Alceptin e os outros anjos familiares. Segurando o cajado preto com várias pedras incrustadas, uma cena da porta se abrindo lentamente apareceu na mente de Klein. As gemas no cajado brilharam com um brilho fraco enquanto a névoa branco acinzentada rapidamente delineava uma porta que não era suficientemente real. A porta se abriu silenciosamente e atrás dela ainda havia uma névoa cinza. A abertura da porta não funciona. Embora ele não tenha ficado surpreso com o resultado, ele ainda ficou um pouco desapontado. Ele pensou por um momento e decidiu mudar de tática. No entanto, assim como ele estava pensando sobre isso, o Cajado das Estrelas foi ativado automaticamente quando a cena correspondente apareceu. Capítulo 1212, Espalhando Radiância agora. Mesmo, enquanto Klein pensava em uma solução, uma imagem naturalmente me veio à mente. As nuvens nas 2 montanhas começaram a ferver rapidamente à medida que se espalhavam para a esquerda e para a direita, revelando uma fenda cujo fundo não se via. Os raios laranja avermelhados do pôr do sol preencheram e formaram um caminho corpóreo. Esta foi uma cena criada quando o blasfemador Amon entrou, na projeção da corte do rei gigante. E assim como ele sentiu que não sabia o suficiente sobre os poderes correspondentes e planejava mudar para outro método. As gemas vermelhas, verdes, azuis e transparentes no Cajado das Estrelas já começaram a emitir um brilho fraco quando foram ativadas automaticamente. A névoa branco acinzentada solidificada também estava fervendo, mas não tão intensa. Eles estavam se movendo para trás enquanto se separavam, mas a área bem na frente dele permanecia uma massa infinita de branco acinzentado. Não havia fim para isso. Klein suspirou em seu coração. Enquanto se concentrava em controlar seus pensamentos, ele fez outras tentativas. Nos últimos 3 minutos, ele havia tentado arduamente pelo menos 10 vezes. 7 vezes foi por sua própria vontade, enquanto 3 vezes ele estava desabafando, mas ele não conseguiu abrir a barreira invisível. Na verdade, os métodos normais não funcionam. Com o movimento do pulso, ele permitiu que a projeção histórica de 0 a 62, que estava perto de seu limite, desaparecesse do mundo real. Ele olhou para a silenciosa névoa branco acinzentada e não se moveu por cerca de 1 minuto. Era como se ele tivesse se transformado em uma estátua. Por fim, Klein fechou os olhos e desviou o olhar. Segurando a lanterna na mão, ele caminhou em direção aos humanos próximos que estavam observando. Ele não planejava fazer tentativas cegas, porque havia uma grande chance de não conseguir.
Ele planejava perguntar às pessoas que estavam de guarda nas proximidades por 2 ou 3 mil anos. Era óbvio que esses antigos sobreviventes haviam explorado a névoa branco-acinzentada. Ele queria ver se conseguia encontrar inspiração em seus anos de experiência. Com base na suposição de Klein, os humanos definitivamente reagiriam excessivamente a ele, então ele já havia preparado os poderes correspondentes para permitir que eles falassem com ele com calma. No entanto, quando olhou para a luz do crepúsculo em ambos os lados da lanterna, percebeu que os humanos feios ou deformados o encaravam boquiabertos. Eles pareciam confusos e chocados, como se tivessem perdido temporariamente a capacidade de pensar. Klein franziu ligeiramente a testa. Na escuridão, ele caminhou sem pressa até os antigos sobreviventes e parou a cerca de 2 ou 3 metros de distância. O que você sabe sobre essa névoa? Klein perguntou em Jotun com uma voz profunda. A linguagem que poderia agitar os poderes da natureza não tinha diferenças por causa da geografia. Havia apenas uma ligeira diferença no sotaque, mas não era muita. Se a versão original fosse modificada, havia uma chance de que seus efeitos na magia ritualística fossem perdidos. Foi só quando Germain Sparrow levantou a questão que Adal pareceu sair de seu torpor. Seus lábios tremeram quando ele respondeu em um tom ambíguo: Nós nunca fizemos o nevoeiro mudar antes. Agora mesmo, Germain Sparrow fez a névoa ferver como água e se espalhar para os lados. Essa cena realmente os assustou, como se estivessem presenciando um milagre. Os 2 a 3 mil anos de trabalho duro de inúmeras gerações de habitantes da Cidade da Lua foram inferiores a uma pessoa, segurando um cajado com uma tentativa que não durou mais de 200 batimentos cardíacos. Essa também foi a principal razão pela qual eles desistiram de resistir quando Germain Sparrow os abordou. Eles instintivamente acreditavam que, não importa o quanto evitassem, seria em vão. Após 2 segundos de silêncio, Klein continuou perguntando: você tem algum registro correspondente? Nesse momento, Adal entendeu o que Germain Sparrow quis dizer. Ele hesitou por um momento e lentamente assentiu. Sim. No entanto, apenas o sumo sacerdote e os outros frequentemente o examinavam. Vestindo um sobretudo preto e meia cartola, Klein pensou por um momento e de repente estendeu a mão para tirar um item do vazio. Era uma cruz coberta de bronze, com várias pontas afiadas saindo dela. Era a imagem histórica do crucifixo sem sombras do antigo deus do sol. Com a cruz na mão, Klein ergueu um pouco mais alto e apontou para os antigos sobreviventes. Uma luz pura, brilhante e quente floresceu, dispersando a escuridão ao seu redor e iluminando-os. Sua experiência de combate os fez tentar instintivamente se defender, mas suas ações pararam no meio do processo. O brilho e o calor não eram algo com que uma fogueira pudesse se comparar. Isso fez com que os membros restantes da equipe de caça da Cidade da Lua se lembrassem das divindades descritas pelos livros antigos e pelo sumo sacerdote. Eles eram divindades que emitiam luz ilimitada e traziam calor ilimitado. Sob a iluminação da luz brilhante e pura, um gás preto ilusório, distorcido e lutando, que parecia ter vida própria, começou a ferver dos corpos de Adal, Shin e companhia, subindo e se dissipando rapidamente. Os membros da equipe de caça da Cidade da Lua sentiram seus corpos ficarem mais relaxados e a pressão dentro de suas almas desapareceu. Depois de purgar a corrupção cumulativa e as doenças de seus corpos, Klein balançou levemente o pulso, fazendo com que um Shadow de crucifixo desaparecesse na frente dele. Logo em seguida, ele pegou outra bengala que parecia uma cor de madeira comum. Este era o antigo artefato selado da Cidade de Prata, a Bengala da Vida. Embora ele já o tivesse sacrificado à deusa da meia-noite, desde que pertencesse a um estudioso de Yori, apenas os acompanharia de uma maneira diferente. Com a Bengala da Vida na mão, Klein deu alguns passos à frente e usou a ponta da bengala para bater no líder da equipe de caça de Moon City. A experiência anterior tornou Adal incapaz de se esquivar. Os tumores em seu rosto começaram a estalar enquanto o pulso escorria, desvanecia-se e desaparecia. No final, não sobrou nenhuma única cicatriz. Pela aparência dos membros de sua equipe, Adal sabia que havia passado por uma mudança. Ele hesitantemente levantou a mão direita e tocou seu rosto. De cima para baixo e de volta para cima, ele continuou repetindo. Durante esse processo, ele percebeu que estava em um estado de saúde sem precedentes, melhor do que quando se tornou adulto. Klein não olhou para ele. Ele deu um passo na diagonal e usou a Bengala da Vida para tratar o resto dos antigos sobreviventes.
Com Adal como exemplo, Shin e os outros estavam em guarda e alertas quando aceitaram o contato com a bengala e sentiram que haviam obtido um novo sopro de vida. Entre eles, os dois seres deformados e facilmente emotivos não puderam deixar de chorar. Infelizmente, não posso tratar defeitos naturais. Doenças mentais podem ser tratadas, mas algumas tendências malucas não podem ser tratadas. Klein retraiu a mão direita e deixou a projeção histórica da bengala da vida desaparecer. Ele caminhou até seu ponto original e se virou. Ele olhou para os antigos sobreviventes e disse: não estou aqui para destruir, mas para espalhar o esplendor do meu Senhor, trazendo luz e calor. Volte e diga ao seu líder que estou aqui. Se ele quiser, pode vir. Ele não tentou descobrir onde ficava o ponto de encontro desses antigos sobreviventes, nem planejava ir diretamente para lá. Isso desencadearia a forma mais forte de resistência e vigilância. Portanto, dar-lhes a escolha foi a solução mais adequada. Naquele momento, Adal, Shin e os outros já estavam chocados com a constante retirada de itens místicos de Germain Sparrow. Eles sentiram que estavam caminhando para um milagre e já haviam sido purificados pela luz divina, permitindo que sua condição física voltasse ao seu estado ideal. Até ultrapassou o pico deles. Tudo bem. Alguns segundos depois, Adal respondeu. Assim que eles se viraram e se prepararam para retornar à cidade da lua, chamas se acenderam das profundezas da escuridão enquanto eles se aproximavam rapidamente. O líder era um velho vestindo uma pele de animal marrom escuro. Seu cabelo era grisalho e despenteado, e seu rosto estava cheio de rachaduras de verdade. Sumo sacerdote. Depois de reconhecer a outra parte, Shin deixou escapar. Não era outro senão o sumo sacerdote de Muon City, Nin. Atrás de Nin seguiam Rose e os outros membros da equipe de caça que haviam retornado à cidade antes do tempo, bem como vários outros Beyonders de alta sequência. Nin acenou com a cabeça para Dao, Shin e o resto antes de caminhar para a frente do grupo. Olhando para o homem que afirmava ser um missionário, Germain Sparrow, ele cruzou os braços e fez uma reverência. Honrado convidado, eu sou o sumo sacerdote de Muon City, Nin. Muon City já pertenceu a vampiros, mas essa civilização foi destruída nos tempos antigos. Depois, aceitamos as ordens do grande Deus Sol, o Senhor que criou tudo, e nos mudamos para cá para observar a névoa, branco acinzentado e fazer as tentativas correspondentes. Isso continuou, embora a terra fosse amaldiçoada e o Senhor não ter responder a nós. Até hoje, 3.722 anos se passaram. Capítulo 1213, a névoa eternamente imperturbável 3.722 anos. De fato, eles foram enviados para cá quando o antigo Deus do Sol ainda estava vivo. Com a sobrevivência contínua da Cidade de Prata na escuridão por mais de 2.000 anos como referência, Klein facilmente confirmou as palavras da Cidade da Lua sumo sacerdote. Ele acenou com a cabeça ligeiramente e perguntou: você está aguardando esta névoa para evitar que qualquer anomalia aconteça com ela? O sumo sacerdote da Cidade da Lua, que estava envolto em pele de animal marrom escuro, Nin, balançou a cabeça. A revelação que o Senhor nos deu foi para vigiar a área o dia todo. Precisávamos saber se alguém saía do nevoeiro. Sai da névoa. O antigo Deus do Sol teve uma premonição de que uma pessoa sairia dessa névoa. Se o outro lado da névoa é realmente o continente ocidental, isso significa que ainda pode haver vida e civilização nele. Quando Klein ouviu isso, uma palpitação indescritível atingiu seu coração, mas ele percebeu profundamente uma certa realidade. O pai de Amon, o segundo criador, na verdade não conseguiu abrir essa névoa branca acinzentada e até precisou enviar pessoas aqui para vigiá-la. Existe um método específico necessário para passar por essa barreira invisível. O Senhor Enforcado mencionou antes que a Rainha da Calamidade, Queen, disse que um encantamento ou comando pode ser necessário. Além disso, a premissa é que o continente ocidental já ressurgiu. Quando Klein olhou para o sumo sacerdote com rugas profundas em seu rosto, ele disse sem pestanejar: acho que eles já me apresentaram a você. Estou um missionário. Eu vim a esta terra para espalhar a luz do Senhor. O sumo sacerdote de Muon City, Nin, manteve a compostura e usou seus olhos cinzentos da mesma cor de seus longos cabelos para olhar para Klein. Sua Excelência, em que existência você acredita? Klein instintivamente quis responder diretamente, mas, considerando sua identidade como missionário que havia estabelecido para si mesmo anteriormente, ele conteve sua vergonha.
Com a habilidade de um palhaço, ele controlava os músculos faciais e revelava uma expressão levemente fanática. Por favor, permita-me apresentá-lo ao meu senhor, o Salvador desta terra, o grande senhor Tolo. O Tolo. O sumo sacerdote da cidade da lua, Nin, e os outros não esperavam ouvir tal palavra. Por um momento, eles acharam estranho, mas por algum motivo, eles sentiram que havia uma filosofia infinita escondida dentro. Por fim, a atenção deles se concentrou na descrição, o Salvador desta terra. Nin não pôde deixar de virar a cabeça para olhar para Adao e o resto, observando seus rostos radiantes. Como um semideus da sequência 4, ele sabia muito bem que isso era resultado da limpeza da toxina e da corrupção acumulada em seus corpos. Além disso, os membros da equipe de caça também receberam excelente tratamento. Se ele não tivesse visto esse grupo de jovens crescer e se lembrasse de como eles eram antes das mudanças, ele definitivamente não ousaria confirmar que eles eram residentes de Muron City. Vendo o sumo sacerdote olhar, Adao imediatamente disse com entusiasmo: Sua Excelência Sparrow orou pela bênção de uma divindade para nos salvar. Sim, vimos a luz. Sentimos o calor. Shin, que estava sem nariz, acrescentou. Após a catarse, ela desenvolveu, sem saber, uma certa crença em relação ao Senhor que Germain Sparrow mencionou, comparado ao Criador que nunca respondeu às orações e ignorou o sofrimento que Muron City enfrentou. Esta existência era mais como uma divindade. Rose e outro membro da equipe de caça que voltou para Muron City para informar o sumo sacerdote olharam com cobiça para seus antigos companheiros. Ambos tinham inveja e ansiavam pela nova vida que haviam obtido. O sumo sacerdote, Nin, retraiu seu olhar e olhou para Germain Sparrow, que usava roupas estranhas e um chapéu estranho. O grande senhor louco é uma divindade neste mundo, não, de fora desta terra amaldiçoada. Kleina assentiu solene e lentamente. Sim. Então. E o grande Deus Sol que criou tudo? Nin hesitou por um momento antes de fazer a pergunta para a qual ele mais desejava respostas. Klein mudou seu tom para o de um charlatão disse, os reis traíram essa existência. Sangue, raiva, sujeira e sombras começaram a fluir por esta terra, provocando uma enorme calamidade. As pupilas de Nin dilataram ligeiramente, como se ele quisesse absorver mais luz para ver o mundo à sua frente. Com grande dificuldade, ele tentou ao máximo suprimir alguma coisa e perguntou, você está dizendo que o Senhor pereceu por causa disso? Não, apenas ele pereceu, mas sua carne e sangue também foram comidos pelos traidores. Este pedaço de terra foi amaldiçoado como resultado. Aproveitando o fato de estar na terra abandonada dos deuses, Klein disse isso com ousadia. Ele não distinguiu deliberadamente os irmãos Amon dos outros 6 reis dos anjos. Ele planejava fazer os residentes de Muron City acreditarem que todos os reis dos anjos eram traidores. Dessa forma, eles não seriam enganados por Amon no futuro. Ao longo do último meio ano de viagens e dos vários experimentos que realizou, ele se convenceu de que a terra esquecida dos deuses realmente estava selada. Ou melhor, estava isolado do mundo exterior. O único ponto de contato era a saída da corte do rei gigante ou algo no nível do castelo Sefirah. Portanto, usar o cajado das estrelas aqui permitiu que ele se movesse dentro dos limites da terra amaldiçoada. Ele foi incapaz de ir para as cenas no mundo exterior conforme delineado em sua mente. Além disso, a caixa dos grandes antigos chegou a ser suprimida e isolada para sua projeção histórica. No momento em que a convocação fosse bem sucedida, a projeção seria imediatamente devorada pelo ambiente. Foi completamente inútil. Isso o fez suspeitar que mesmo o terceiro nível da caixa dos grandes antigos era um pouco perigoso para verdadeiras divindades como o verdadeiro Criador. Ao ouvir as palavras de Germain Sparrow, o corpo do sumo sacerdote de Muron City, Nin, tremeu levemente enquanto seu rosto marcado pela varíola instantaneamente ficou pálido. Os rostos dos Beyonders atrás dele também mudaram. Foi como se tivessem sofrido um golpe extremamente sério. Um até deu sinais de perder o controle. Vendo isso, Klein estendeu a mão novamente e puxou-lhe Fezcane do vazio, permitindo que ele voasse pelo ar e acertasse o alvo com precisão. Os sinais da perda de controle do Beyonder desapareceram imediatamente. Sua testa estava coberta de suor como se ele tivesse acabado de superar uma doença grave. Após a remoção da projeção histórica, Li Fezcane rapidamente desapareceu. Quanto aos Beyonders de Muron City, eles finalmente conseguiram se libertar das notícias dolorosas.
Alguns deles estavam cheios de suspeita e descrença, e outros choramingavam baixinho. Alguns olhavam para Germain Sparrow com um olhar perdido, como se ele fosse sua última esperança. Em algum momento, os olhos de Nin já haviam se fechado. 2 ou 3 segundos depois, ele os abriu novamente e olhou para Germain Sparrow. O que mais você tem a perguntar? Em menos de um minuto, ele parecia ter envelhecido consideravelmente. Seu corpo estava começando a mostrar sinais de decadência e depressão. No entanto, não foi completamente sem esperança. Era como se as árvores estivessem apodrecendo, mas começavam a dar à luz novas vidas. Clem se virou e apontou para a névoa cinza coagulada com a lanterna na mão. Desde quando você começou a tentar abrir esta tela? O que você conseguiu? Nin disse francamente, no começo, foi a revelação do Senhor. Enquanto ele queria que cuidássemos disso, ele também queria que pensássemos em uma maneira de atravessar a névoa. Depois que a terra foi amaldiçoada, usamos isso, principalmente para nos guiar, a fim de buscar esperança. No entanto, não conseguimos nada de concreto. Não importa o método que usamos, a névoa solidificada não reagiu. Ao dizer isso, ele hesitou e disse, não é que não haja reação, mas não era a reação que queríamos. Clem instantaneamente viu esperança e manteve seu ritmo normal de fala enquanto perguntava, qual foi a reação? Vendo que o sumo sacerdote estava um tanto hesitante e não respondendo imediatamente, Shin tomou a iniciativa de dizer, sumo sacerdote, Sua Excelência Sparrow já separou uma porção da névoa, uma profundidade mais profunda do que conseguimos nos últimos 2 a 3 mil anos. Nin não pôde deixar de olhar profundamente para Germain Sparrow antes de dizer, mais de 1730 anos atrás, o sumo sacerdote, naquela época foi inspirado pelo fato cruel de que Monsity falhou em alcançar qualquer coisa nos últimos 2000 anos. Ele sentiu que não poderíamos tratar essa névoa como um selo que precisava ser rompido. Em vez disso, deveria ser tratado como uma grande existência. Ele projetou o nome honorífico, a estrofe da oração e os símbolos correspondentes para esta névoa. Ele realizou repetidos rituais, aqui, tentando se comunicar e rezar. Esta é uma linha de pensamento que nenhuma pessoa normal teria pensado. Eu não pensei nisso agora. De fato, depois de todos esses anos, deve ter havido muitas pessoas com ideias estranhas em Cidade da Lua. 3000 anos não são em vão. Clem suspirou interiormente enquanto assentia levemente. Houve algum feedback depois disso. Com um grunhido, nasal como confirmação, Nin respondeu, houve um ponto em que o sumo sacerdote mudou a primeira frase do nome honorífico para a névoa eternamente imperturbável. Então, durante o ritual subsequente, ele ouviu vagamente uma série de vozes vindas de dentro do nevoeiro. Infelizmente, ele não conseguiu ouvir claramente, por mais que tentasse, impossibilitando a interpretação. A partir de então, os rituais que realizamos foram incontáveis. Percebemos que uma resposta nem sempre era garantida. Mesmo que houvesse uma resposta, poderia não ser oportuna. Precisávamos esperar pacientemente. Enquanto os pensamentos corriam por sua mente, Clem perguntou, quantas vezes são necessárias para ter sucesso? Não há padrões. Às vezes, conseguimos de uma vez. Às vezes, podemos não receber nenhum feedback depois de um mês, disse Nin com um suspiro. Fizemos muitas alterações, mas todas foram inúteis. Você ouviu o que aquelas vozes disseram depois? Clem perguntou. Não, talvez nossa sequência não seja autossuficiente ou ainda estejamos sem força. Nin balançou a cabeça. Se for esse o motivo, posso tentar. Depois de hesitar por alguns segundos, ele perguntou educadamente, você pode realizar o ritual correto novamente? Eu gostaria de ouvir essas vozes. Esse tipo de polidez era algo que Nin não podia recusar, nem ousava recusar. Ele hesitou por um momento e disse, claro, mas muitos dos materiais estão na Cidade da Lua. Você precisa esperar um pouco. Depois de pensar um pouco, Clem perguntou, você já usou esses materiais antes? Sim, Nimue respondeu em confusão. Clem assentiu com indiferença. Vamos esperar agora. Diga-me quando foi a última vez que você usou esses materiais e onde eles estavam por perto. Capítulo 1214. Voz. Depois de ouvir a resposta do sumo sacerdote, Clem segurou sua lanterna e caminhou 20 a 30 passos para a direita, paralelo à névoa branco acinzentada. Então, ele semicerrou os olhos como se estivesse sentindo algo.
Isso fez com que os Beyonders da Cidade da Lua atrás dele não ousassem fazer barulho, com medo de perturbar o oráculo. Depois de 4 a 5 segundos, Klein estendeu a mão direita e lentamente agarrou o ar à frente. Um altar feito de pedra caiu no mundo real. Nela havia 3 velas feitas de óleo e 7 a 8 materiais espirituais. Como um semideus da sequência 4, Nin foi pego de surpresa. Ele achou difícil acreditar em seus olhos. Anteriormente, ele havia visto Germain Sparrow sacar sua bengala para tratar de seu companheiro. Ele apenas acreditava que Germain Sparrow possuía os poderes do espaço ou havia recebido o favor do Senhor Tolo. Mas agora, seu julgamento foi completamente anulado. Isso porque ele achava o altar, as poucas velas e os materiais espirituais muito familiares. Eles foram todos usados por ele uma vez. Ele realmente conseguiu criar algo que eu usei antes. É um poder que vem da história, um poder que vem do tempo. Nin relembrou o conteúdo dos tomos remanescentes na Cidade da Lua e sua compreensão dos semideuses quando chegou a um palpite preliminar. Naquele momento, Klein se virou e olhou para o sumo sacerdote. Você pode começar. Nin silenciosamente respirou fundo. Sob o olhar atento de pessoas como Adal, Shin e Rus, ele caminhou até o altar e criou uma parede de espiritualidade. Depois de dar uma olhada nos símbolos, rótulos e padrões gravados no altar e confirmar que não havia problemas, ele seguiu o processo que havia sido gravado em suas memórias e iniciou o ritual com muita familiaridade. No final, ele abaixou a cabeça e cantou em voz baixa, a névoa, eternamente imperturbável, uma barreira congelada no espaço-tempo, a existência que contém tudo. Antes que a oração terminasse, Klein já havia colocado sua atenção na névoa branco-acinzentada, esperando ouvir sons vindos de dentro. Para isso, ele havia controlado secretamente o grande número de marionetes monstruosas que caminhavam na escuridão ao redor para se separar. Ele os espaçou a uma certa distância, esperando não perder nenhum rastro suspeito. No entanto, ele não notou nada incomum até que o ritual fosse concluído. Depois de esperar um pouco mais, Klein lançou seu olhar para o sumo sacerdote de Moon City, Nin, e disse calmamente, mais uma vez. Backlund, em Presborog, no escritório da família Hall. Depois de receber permissão, Audrey abriu a porta e entrou. Seu pai, Earl Hall, e seu irmão, Ibert, estavam discutindo alguns assuntos. Oh, Babi, você não parece muito bem? Earl Hall lançou seu olhar para a porta. Audrey não agiu enquanto forçou um sorriso e disse, há uma grande falta de comida na Fundação de Alívio à Pobreza. Eu gostaria de coletar mais. Visitei muitos nobres hoje, mas eles me disseram que não há mais comida sobrando. É o mesmo que eu, me oferecesse para comprá-lo com libras de ouro. Quando essas palavras foram ditas, os nobres estavam em uma sala de estar ou em um local especialmente usado para o chá da tarde. Na frente deles havia chá preto de alta qualidade e muitas sobremesas requintadas. De vez em quando, eles convidavam Audrey para avaliar as habilidades culinárias de seu chefe de sobremesas. Seus servos tinham bochechas rosadas e andavam com passos muito leves. Eles não faziam barulho para evitar perturbar seus convidados. A situação atual. Earl Hall suspirou quando ouviu isso. Audrey pensou por um momento e disse seriamente, Padre, eu me lembro que deve haver muita comida em casa. Posso comprar um pouco com dinheiro? Audrey, você já fez muito. Não há necessidade de fazer mais, disse Bert Hall com uma careta. Quanto a Audrey, ela apenas olhou para o pai e não respondeu às palavras do irmão mais velho. A expressão de Earl Hall, que havia relaxado depois de ver sua filha, tornou-se séria novamente. Audrey, o pré-requisito para a caridade é não afetar a sua vida e a de sua família. Este é um princípio que desejo que você lembre. Audrey, que usava um longo vestido branco dourado, relaxou as sobrancelhas e disse com sinceridade, Padre, a quantidade de comida que temos armazenada em casa é suficiente para todos nesta casa durarem um ano inteiro, ou até mais. Além disso, também há muita comida em Eastchester County. Como o condado de Winter não havia caído completamente, o exército de Fezak que invadiu Mid-Seazir não atacou o condado de Eastchester. Quanto à frota de Fezak, em Tis e Fenapoter, eles foram suprimidos pelas poucas frotas de navios de guerra blindados de Loen. Eles mal conseguiam lidar com a situação e proteger a linha de abastecimento no mar. Vendo os olhos verde esmeralda de sua filha por alguns segundos, ele de repente suspirou e sorriu. Audrey, você realmente cresceu.
Você tem suas próprias ideias e uma determinação bastante louvável. No entanto, não sabemos quanto tempo essa guerra vai durar. Não sabemos qual será o resultado. Temos que deixar muita comida para lidar com isso. Posso aceitar que tenhamos 2 iguarias a menos em cada refeição para ajudar quem está com problemas, mas não quero que minha mesa de jantar fique como que o jornal diz sobre a classe média. Isso nos fará perder completamente nossa dignidade como nobres. Isso é algo que respeitamos a cada geração. Você entende o que eu quero dizer? Eu estava apenas fazendo uma analogia. A essência disso é que eu valorizo mais a continuação e o futuro da linhagem familiar. Eu valorizo nosso status e posição. Somente quando isso não os afetar expresso meu amor e bondade. Audrey, o que eu disse pode ser cruel, mas você já cresceu. É hora de ouvir isso. Todo mundo é egoísta, mas em níveis variados. No meu coração, toda a família Hall é mais importante do que eu e sua mãe, você mesmo, e Bert e Alfred. Além destes, primeiro será fé e bons amigos. Em seguida, são as pessoas que conhecemos. Finalmente, seria tudo de background, aqueles que precisam de ajuda. Se isso não afetar os primeiros listados, não me importo em ajudá-los. Infelizmente, tenho que considerar ainda mais coisas agora. Nesse ponto, Earl Hall balançou a cabeça de maneira autodepreciativa. Lamento informar que seu pai é uma pessoa tão egoísta. Enquanto Audrey ouvia as palavras de seu pai, sua expressão mudou ligeiramente a princípio, mas depois desapareceu. Até o final, não houve emoções adicionais. Naquele momento, ela ficou em silêncio por um momento antes de perguntar novamente. Mas já obtivemos muito mais do que precisamos. Não podemos compartilhar nenhuma parte. E Bert Hall interrompeu com raiva. Por que você está dando as coisas que obtivemos meticulosamente para os outros? Isso é produzido em nossas terras, terras agrícolas e florestas. Isso é o que compramos com dinheiro. E esses fundos e ativos foram passados de família. Foi conquistado pela perspicácia e poderoso carisma do pai. Foi acumulado ao longo de gerações. Fazer caridade para ajudar os outros é uma demonstração adicional de amor, não algo que devemos fazer, entende? Earl Hall assentiu. O que Bert disse geralmente está certo. Também compartilho de seus pensamentos. Audrey franziu os lábios e assentiu lentamente. Eu entendo. Earl Hall desviou o olhar e disse a Bert, temos que manter a comida armazenada adequadamente. Se o resultado da guerra não puder ser revertido, tente entrar em contato com os companheiros de Intis e mostre a eles um pouco de nossa sinceridade. A batalha já dura há tanto tempo. Muitas pessoas também morreram. Muitos campos foram abandonados e os preços nas cidades dispararam. Deve haver uma demanda muito alta por alimentos, gado e terras. Além disso, tenho ações do Intis Sushit Bank, bem como as ações do Varvat Bank e do Baklum Bank. Devo poder suborná-los. E, nesses momentos, somente satisfazendo esses aspectos podemos falar sobre relações familiares. Intis e Luen frequentemente tinham alianças matrimoniais. Muitos nobres eram parentes, especialmente os crentes do deus do vapor. Pai, você está pensando em se render? E Bert perguntou surpreso. Earl Hall assentiu levemente e suspirou novamente. Como não considerá-lo à luz da situação atual? Quando chegar a hora, você será o novo Earl Hall. O coração de Bert palpitou quando ouviu isso, mas ele também ficou intrigado. E você, padre? Earl Hall respondeu com um sorriso amargo. Tanto sua mãe quanto eu somos crentes devotos. Temos um certo status na igreja. Quando Luen cair e a igreja for destruída, o resultado não será bom se ainda não estivermos dispostos a pisar abaixo. Nesse ponto, ele confortou seu filho mais velho. Enquanto a família Hall ainda estiver por perto e o título aristocrático ainda estiver lá, não perderemos muito de nossos ativos principais. Não estaremos em um estado tão miserável em nossos anos avançados. Lembre-se de preparar uma oração secreta a espaço, para nós em casa depois que você converter sua fé ao Deus do vapor. Enquanto os dois conversavam, Audrey, que usava um longo vestido branco dourado, observava silenciosamente da porta. Ela estava ouvindo em silêncio, seus olhos verdes brilhando como pedras preciosas. Após repetidas tentativas, a projeção do altar desapareceu. O sumo sacerdote de Moon City, Nin, disse a Germain Sparrow, que estava segurando a estranha lanterna, em deliberação, parece que não vai funcionar hoje. Podemos tentar amanhã. Não vai durar mais de 2 meses. Naquele momento,
Tudo o que Clem conseguiu pensar foi em outra pergunta: será que o ritual não teve sucesso, pois parece muito superficial usando as projeções do vazio histórico? Ele refletiu profundamente sobre si mesmo e decidiu ouvir o sumo sacerdote. Eles poderiam tentar novamente amanhã. Quando chegasse a hora, ele definitivamente faria com que ele trouxesse os materiais reais. Ele estava prestes a sentir quando ouviu uma voz fraca. A voz soou do fundo da névoa branco acinzentada. Era em camadas e indistinto. É eficaz? Este ritual realmente tem efeito, mas o atraso é muito grande. Clem ficou encantado quando imediatamente levantou a mão direita e pressionou levemente, gesticulando para que os Beyonders de Moon City ficassem em silêncio. Ele imediatamente prendeu a respiração e se concentrou em ouvir. A voz que ecoava dentro da névoa branco acinzentada parecia vir de muitas fontes diferentes. Eles se entrelaçaram, ocasionalmente se sobrepondo uns aos outros em interferência destrutiva e criando uma ressonância, quando em interferência construtiva. Gradualmente, a voz ficou mais clara nos ouvidos de Clem, especialmente quando ressoou. Parecia ser uma linguagem com a qual ele estava familiarizado. Parecia que inúmeras pessoas estavam cantando um nome juntas. O nome era: o Celestial digno do céu e da terra pelas bênçãos. Capítulo 1215. Ainda não é hora o Celestial digno do céu e da terra pelas bênçãos. Quando ele ouviu as vozes no fundo da névoa branco acinzentada, Clem tremeu levemente enquanto a parte de trás de sua cabeça ficava dormente. Essa sensação rapidamente se espalhou por todas as partes de seu corpo, causando pequenos arrepios em sua pele. Esta foi a segunda vez que ele ouviu o nome celestial digno do céu e da terra pelas bênçãos no mundo real. E na primeira vez, foi dito por Amon depois que ele roubou seus pensamentos. Na verdade, Amon não sabia o significado exato por trás disso, nem ele realmente entendeu o encantamento. Portanto, em essência, esta foi a primeira vez. Nas fronteiras do lendário continente ocidental, fora de sua cidade natal que havia desaparecido, esta foi a primeira vez que ele ouviu o encantamento que o levou a transmigrar para o mundo real. Ele ouviu um dos segredos mais importantes escondidos no fundo de seu coração e ouviu o nome honorífico oriental que apontava para uma existência desconhecida. Ele ficou lá, sua mente quase em branco. Seus ouvidos ecoavam com sons ocasionais de cânticos e gritos. O celestial digno do céu e da terra pelas bênçãos. O celestial digno do céu e da terra pelas bênçãos. O celestial digno do céu da terra pelas bênçãos. Quando as vozes ficaram cada vez mais suaves até quase desaparecerem, Clem finalmente recuperou sua linha de pensamento. Como um deus falso que havia cometido muitos assuntos culpados, sua primeira reação foi, ao mudar o celestial digno do céu e da terra por bênçãos para o rei de amarelo e preto que exerce boa sorte, sofrerei punição divina. Quando ele estabeleceu o nome honorífico de 3 estrofes de O Louco, a primeira estrofe descrevia sua experiência e estado. Naquela época, ele pensava que era uma transmigração e tinha medo de expor o problema. Ele mudou o louco de um mundo alternativo para o louco que não pertence a esta era, mas no final, isso apontou para sua verdadeira natureza. O segundo estrofe era para ligar a névoa cinza a ele, tornando a direção mais clara. E para limitar completamente e não causar qualquer ambiguidade, Clem traduziu diretamente a última linha do encantamento que era: o celestial digno do céu e da terra pelas bênçãos. Ele originalmente pensou que não era nada, mas mais tarde, ele suspeitou que sua transmigração era resultado do antigo dono da estranha porta de luz no castelo de Sefirah, o celestial digno do céu e da terra para as bênçãos. Ou melhor, era uma certa existência escondendo sua verdadeira identidade. Claro, também era possível que o celestial digno do céu e da terra para as bênçãos fosse a encarnação real antes de criar outra identidade que se adequasse ao mundo atual. Quanto à identidade, Clem não tinha certeza. Isso porque ele nunca tinha ouvido o nome honorífico de o celestial, digno do céu e da terra pelas bênçãos em outro lugar do mundo real. Portanto, embora houvesse suspeita e medo presentes, ele não prestou muita atenção a isso. Parecia que ele já estava acostumado. No entanto, naquele momento, as palavras o digno celestial do céu e da terra pelas bênçãos eram como salvas que continuavam explodindo em seu coração, bombardeando sua mente, fazendo com que todas as preocupações e medos que ele havia acumulado em seu subconsciente surgissem. Depois de recuperar a compostura,
Ele começou a se forçar a usar sua racionalidade para pensar sobre sua situação atual. Este canto está escondido na névoa branco-acinzentada ou é do desaparecido continente ocidental. Eu já pensei que a cor e o estado desta névoa são muito próximos daquele abaixo do castelo de Sefirah. Seu poder vem da história. É preciso ter os poderes corretos sobre o tempo para abri-lo. A rainha da calamidade Coinen disse uma vez que o continente ocidental definitivamente reapareceria no alvorecer do Apocalipse. Em outras palavras, apenas empurrando o tempo para aquele nó temporal a névoa branco-acinzentada ganharia vida. Só então seria possível usar o encantamento correspondente para abri-lo. A pessoa que fez o continente ocidental desaparecer, selá-lo ou criar uma quarentena protetora. É o celestial digno do céu e da terra para as bênçãos, a existência suspeita de ser o proprietário anterior do castelo Sefirah. De acordo com todas as pistas, o castelo de Sefirah e o resto foram deixados para trás pelo Criador original. Eles foram criados pelas várias partes de seu corpo, ou algo que ele criou pessoalmente. O celestial digno do céu e da terra para as bênçãos é equivalente ao antigo dono do castelo de Sefirah, e também equivalente ao Criador original. No entanto, o castelo de Sefirah existiu somente após a separação do Criador original. Além disso, os cânticos do celestial digno do céu e da terra para as bênçãos apontam apenas para o castelo Sefirah não afetam lugares como o Mar do Caos. Além disso, o desaparecimento do continente ocidental é definitivamente algo anterior à segunda época. Como um deus antigo, até mesmo o rei elfo Sonetrim foi incapaz de retornar à sua cidade natal. Em outras palavras, na caótica e louca primeira época ou mesmo antes disso, o Criador original, o mais antigo, se dividiu em objetos como o Mar do Caos o castelo Sefirah. Mais coisas aconteceram antes dos deuses antigos nascerem. Esses assuntos fizeram com que o continente ocidental desaparecesse e o antigo proprietário do castelo Sefirah desaparecesse. A profecia do antigo deus do sol, o criador da cidade de prata, também é muito interessante. Diz que alguém sairá desta névoa branco-acinzentada, então ele enviou pessoas para ficar em Moon City e guardar este lugar. Estritamente falando, na verdade venho do continente ocidental ou desta névoa branco-acinzentada. No entanto, deixei o continente ocidental para entrar no castelo Sefirah muito antes da previsão do antigo deus do sol. O ano em que deixei a névoa branco-acinzentada foi 1349 e me encontrei em Loen. Sim, depois de andar em círculos, eu vim aqui novamente e me encontrei com as pessoas da cidade da lua. A profecia do antigo deus do sol realmente se tornou realidade. É que o processo é um pouco tortuoso e complicado, mas a forma como foi alcançado é bastante inesperado. Enquanto ele ponderava, seu humor melhorou gradualmente. Isso porque a situação no local e sua intuição espiritual lhe disseram que ainda havia civilizações no continente ocidental que estavam isoladas pela névoa branco-acinzentada. Muitas pessoas ainda estavam vivas. Esse método de fazer o continente ocidental desaparecer me lembra o ritual do Miracle Invoker. Além de usar o poder do espaço-tempo. Eles são principalmente dos caminhos do aprendiz e do saqueador. Então, o proprietário anterior do castelo de Sefirah, o celestial digno do céu e da terra para as bênçãos, corresponde a esses três caminhos, vizinhos. Klein refreou seus pensamentos enquanto dava 2 passos à frente. Ele então se virou e disse a mim e ao resto, eu ouvi a voz claramente. O que estão dizendo? Os olhos brancos acinzentados de Nin de repente se arregalaram. Seu rosto cheio de marcas de varíola cheio de excitação. Adal, Shin, Ruz e companhia tiveram reações semelhantes, ainda mais intensas. Até seus corpos começaram a tremer. Este foi um problema que incomodou os residentes de Moon City por mais de 1000 anos. Resolver este problema era um símbolo de escapar de sua situação atual. Klein respirou fundo e disse no tom de um charlatão, eles estão orando ao meu senhor. Isso definitivamente não era uma mentira. Afinal, como louco, ele já havia obtido o domínio inicial do castelo Sefirah. A última frase de seu nome honorífico era o rei de amarelo e preto que exerce boa sorte, o que equivalia ao celestial digno do céu e da terra pelas bênçãos. Nin e companhia ficaram em silêncio. Quando olharam para Klein, seus olhos estavam cheios de óbvio respeito e medo. Juntamente com os milagres que Klein exibiu, eles gradualmente viram o Senhor Louco como seu salvador. Klein examinou a área e disse, recue pelo menos 100 metros. Tudo bem, excelência. O sumo sacerdote, Nin, concordou sem hesitar.
Depois que os Beyonders da Cidade da Lua recuaram para uma distância suficiente, Klein alcançou o vazio com a mão direita e rapidamente arrastou outra projeção de si mesmo enquanto seu corpo real desaparecia. Logo depois disso, a projeção do vazio histórico de Klein caminhou para a frente da névoa, branco acinzentada solidificada. Ele estendeu a mão direita e a pressionou para baixo. Era como se houvesse uma barreira invisível ligeiramente fria, bloqueando tudo. Depois de olhar para ele por 2 segundos, Klein abriu a boca, suprimiu a voz e recitou em chinês, o celestial digno do céu e da terra pelas bênçãos. Quando sua voz ecoou, a névoa branco acinzentada à sua frente não reagiu, permaneceu imóvel e congelado. Ele esperou por quase 1 minuto. Depois de pensar um pouco, respirou fundo e murmurou novamente, o Senhor imortal do céu e da terra pelas bênçãos, o Senhor celestial do céu e da terra pelas bênçãos, o exaltado Teachof Heaven Art for Blessings, o celestial digno do céu e da terra pelas bênçãos. Este foi o encantamento completo do ritual de aumento da sorte. Quando a última palavra foi dita, a mão direita de Klein que pressionava a barreira invisível de repente sentiu um tremor óbvio. A névoa cinza começou a tremer como se uma pedra tivesse sido jogada em um lago. As ondulações se espalharam rapidamente, sobrepondo-se umas às outras enquanto formavam uma porta à sua frente. Um raio riscou o céu, iluminando a cena. Não muito longe, as pupilas dos Beyonders da Cidade da Lua se arregalaram, pois não conseguiam desviar os olhos. Entre eles, os que chegaram depois sentiram o coração vacilar ao presenciar tal cena. Eles acharam impossível se conter. Para eles, isso foi sem dúvida um milagre. Klein prendeu a respiração enquanto esperava que a porta tomasse forma. No entanto, as ondulações finalmente se acalmaram. Eles estavam apenas um passo do sucesso. Depois de um momento de silêncio, Klein repetiu os encantamentos novamente. No entanto, mesmo que as ondulações na névoa branco acinzentada não desaparecessem, elas eram incapazes de realmente delinear a porta. Por um momento, ele quis tentar o procedimento ritual completo. Em outras palavras, ele colocava 4 porções de comida e recitava os encantamentos enquanto dava 4 passos no sentido anti-horário. Mas muito rapidamente, ele se divertiu com sua ideia. Porque ao fazer isso, ele entraria no castelo de Sefirah sem abrir a barreira invisível aqui. Depois de exalar, Klein tirou uma moeda de ouro do vazio e usou a adivinhação para confirmar que os efeitos do ritual completo seriam como ele imaginou. Ainda não é hora porque o apocalipse ainda não caiu sobre nós. Klein olhou para a névoa branco acinzentada à sua frente por alguns minutos sem nenhum movimento. Quando um raio rasgou o céu e iluminou seu rosto, ele se virou e caminhou na frente do sumo sacerdote da Cidade da Lua, Nin, com a lanterna na mão. Ele disse calmamente, não chegou o momento certo para abri-lo, conforme falado na revelação. Há mais de uma década de espera restante. Sem esperar, por qualquer resposta de Nin, Adal e o resto, Klein apontou para a escuridão próxima com a mão direita vazia. Vou meditar aqui por algum tempo. Se você quiser experimentar o esplendor do Senhor e ouvir os seus ensinamentos, pode vir aqui a qualquer momento, sempre que a frequência do raio estiver alta. Farei uma única sessão de purificação e tratamento todos os dias, no horário em que os raios são mais frequentes. Ele não tentou fazer com que os residentes de Moon City convertessem suas crenças, nem planejou ir diretamente para a cidade ou perguntar sobre qualquer informação específica. Ele queria dar-lhes algum tempo para assimilar as coisas. Nin secretamente deu um suspiro de alívio e respondeu com respeito cada vez maior, vou passar suas palavras a todos. Capítulo 1216. Paciência acabará valendo apenas Cidade de Prata, no topo da torre, na sala do chefe. Com cabelos brancos e uma cicatriz antiga no rosto, Colin Ilíada olhava pela janela para a escuridão profunda. Foi só quando uma luz branca prateada de repente explodiu de longe, trazendo alguns segundos de luz, que ele retraiu seu olhar e acenou levemente com a cabeça. Shirmonte conseguiu avançar. Seu olhar pousou no jovem de 2 metros de altura parado no meio da sala. Derrick, você sabe por que continuei atrasando os planos subsequentes e não os implementei após a primeira exploração da corte do rei gigante, apesar de já ter me tornado um cavaleiro de prata da sequência 3? Derrick pensou por um momento e disse, Sua Excelência, por um lado, você deseja ver se há algum outro caminho que possa seguir para o litoral. Por outro lado,
Você está esperando pelos outros anciãos dos 6 membros do conselho para avançar para a sequência 3. E agora, ambos os assuntos foram concluídos. Há quase 5 meses, uma equipe de expedição da Cidade de Prata descobriu um caminho escondido. De lá, eles contornaram a montanha onde ficava a corte do rei gigante e chegaram ao mar. Porém, o mar era ilusório, e não havia como passar por ele. Entrar com força na água só fazia com que os corpos desmoronassem gradualmente. Agora, outro semideus do conselho de 6 membros, White Shirmont, finalmente avançou, tornando-se um cavaleiro de prata da sequência 3. Ele poderia ter um nome honorífico e receber as orações dos demais moradores da Cidade de Prata dentro de um determinado intervalo. Colin Iliad suspirou e disse: muito bem. Você tem uma compreensão muito completa da situação. Se eu tivesse escolha, eu realmente não gostaria de trazê-lo para a corte do rei gigante novamente e tentar abrir o palácio onde Darkangel está adormecido. Nesse ponto, o caçador de demônios Colin parou por um momento antes de continuar. Não sei que perigo essa expedição trará. Só posso fazer amplos preparativos com antecedência. Agora, Shirmont finalmente conseguiu. Mesmo que um acidente aconteça mais tarde e não podemos voltar, ele e os outros anciãos poderão apoiar a Cidade de Prata, permitindo que tudo continue enquanto aguardamos a próxima oportunidade. Ele avaliou Derrick por alguns segundos antes de acenar em reconhecimento. Seu crescimento é ainda melhor do que eu esperava. Se não fosse pelo fato de que o assunto da corte do rei gigante se originou por sua causa, eu realmente gostaria de mantê-lo na Cidade de Prata e ser um ancião substituto do conselho de 6 membros. Ao ouvir isso, Derrick Berg respondeu sem hesitar: mesmo que você deseje me manter aqui na Cidade de Prata, eu ainda me inscreveria para ir. Este foi um vislumbre de esperança que ele tinha visto. Esta era uma oportunidade em seu coração que poderia salvar a Cidade de Prata. Ele estava disposto a sacrificar tudo por isso. Colin Iliad deu um sorriso raro. Você ainda é muito jovem. Depois de experimentar muitas coisas como eu, você entenderá que, comparado a desembainhar sua espada e sacrificar seu sangue com fervor zeloso, suportar humilhação e desamparo e persistir na escuridão é ainda mais difícil e doloroso. Se você não acredita em mim, pode perguntar a Shirmont mais tarde. Pergunte se ele está disposto a liderar uma equipe de expedição à corte do rei gigante ou ficar na Cidade de Prata. Derrick ficou em silêncio, boquiaberto, mas nenhuma palavra saiu dela. Colin Iliad não continuou nesse tópico e perguntou: você digeriu completamente a poção do sacerdote da luz? Eu digeri completamente na semana passada, respondeu Derrick francamente. Colin Iliad assentiu e disse: você reuniu todos os ingredientes suplementares? Derrick reconheceu laconicamente: eu juntei todos eles. Estou quase preparando o ritual. Seu ritual exigia que ele extraísse as emoções mais fortes que não estava disposto a abandonar, antes de injetá-las novamente após consumir a poção. Depois de algumas reuniões com o Tarot Club, bem como das tentativas particulares da senhorita Justiça, eles já tinham um plano bem formulado. Ele deveria completá-lo confiando no controle do domínio da psique desse manipulador de sequência 4 e no abraço do anjo do senhor. O caçador de demônios Colin não o apressou enquanto disse calmamente: não fique ansioso. O segundo exploração da corte do rei gigante ainda levará algum tempo. Até que eu me torne um Sadoed. Derrick perguntou. Colin Iliad não negou enquanto assentiu levemente. Também estou esperando que Lovia se torne uma cavaleira negra. Seus ingredientes e ritual foram preparados. Ao ouvir isso, Derrick imediatamente se sentiu pressionado. Na capital do arquipélago Horsted, cidade da generosidade, Bion. No cimo do campanário da cidade da generosidade. O cardeal da Igreja das Tempestades, o diácono de alto escalão dos punidores mandatados, Seaking Jan Kotman, estava atrás da grade, olhando para o mar que não era mais tão azul. Havia destroços flutuando acima dele, queimando com restos de navios. No meu território no mar, até mesmo um bispo de guerra tem que abaixar a cabeça. O semideus musculoso com um rosto esculpido retraiu seu olhar enquanto murmurava. Ele tinha uma cabeça de cabelo azul escuro, e um par de olhos azuis profundos que eram tão grossos quanto um verme. Ele controlava o clima e o mar ao redor do arquipélago de Horsted. Alger Wilson, que estava ao lado do Sea King, não demonstrou nenhum sinal de frustração. Ele esperou pacientemente até que Jan Kotman voltasse sua atenção para ele.
Além da maioria dos Beyonders do caminho do marinheiro serem mal-humorados, eles, frequentemente tremiam em submissão ao enfrentar os Beyonders de alta sequência do mesmo caminho. Esta era uma característica de um tirano. Depois de murmurar para si mesmo, Seaking Jan Kotiman finalmente lançou seu olhar para Alger, que liderava uma frota pirata. Ele disse sem qualquer expressão: seu desempenho desta vez foi notável. O Conselho de Cardeais aprovou sua revisão e decidiu que presidirei seu ritual de avanço. Depois de receber o item deixado para trás pela Rainha da Calamidade Koinen, Alger encontrou uma oportunidade de relatar o assunto ao rei do mar Jan Kotiman. Além de 2 detalhes que modificou, ele havia feito um relato honesto da exploração das ruínas élficas desde o momento em que chegou à floresta primitiva da Ilha Sonia. Em primeiro lugar, ele alegou que havia se dirigido para as ruínas élficas como parte dele, tomando a iniciativa de emboscar as tropas feisacianas. Eles haviam procurado especialmente um local adequado e havia muitos marinheiros presentes para verificá-lo. A segunda foi diminuir a autonomia das ações subsequentes. Ele apenas afirmou que sonhou com uma elfa superior na noite de sua exploração das ruínas. Nada de anormal aconteceu, depois que ele bebeu uma taça de vinho dela, então ele não prestou muita atenção nisso. Quando ele chegou ao arquipélago de Horstead e acordou uma noite de seu sono, de repente percebeu que havia entrado em um palácio magnífico no fundo do mar e havia apanhando um coral faiscante. Embora muitos aspectos das evidências e evidências físicas tenham indicado que a descrição de Alger era real, o Seaking Jan Kotiman não acreditou totalmente nisso. Ele foi enviado de volta à Ilha Pazu para ser investigado pelo pontífice Gahad II. Com a ajuda de Angelo Embrace, Alger parecia estar tremendo diante da aura do tirano. Sem se conter, ele explicou que havia desenvolvido um certo grau de ambição depois de conhecer a alta elfa em seus sonhos. Para isso, ele tomou a iniciativa de ir para o arquipélago, Horstead na esperança de receber sua herança, mas, na realidade, ele havia encoberto os segredos centrais e o problema mais sério. Ele havia usado o método de confessar sua ambição para passar na investigação. Quanto à alta elfa, se foi o resultado de ele ter algum sangue élfico que um encontro fortuito foi dado a ele, ou se ela tinha algum motivo oculto, ele alegou que não tinha certeza. Ele esperava que o pontífice pudesse descobrir a resposta para diminuir suas preocupações. Alger demonstrou seu medo do desconhecido, fazendo os cardeais acreditarem que esse era o principal motivo pelo qual ele havia relatado o encontro fortuito. Esta proposta foi elaborada pelo próprio Alger, mas com as sugestões da senhorita Justice, foi ajustada para estar mais de acordo com a natureza humana. Claro, como esperado, Alger não recebeu o ritual de avanço. Em vez disso, ele entrou em um período de inspeção. O pontífice da Igreja das Tempestades, o Anjo da Terra, reforçou o selo no corpo de Alger, impedindo que a característica cataclísmica intervasasse por 2 anos e o afetasse. No último meio ano, Alger liderou a frota pirata que lhe foi atribuída. Ele havia trabalhado duro para assediar os navios de Fezak e Fenapoter. Ele até participou de batalhas navais, assumindo grandes riscos e fazendo inúmeras contribuições. Isso expressava plenamente sua devoção ao Senhor das Tempestades, bem como sua submissão às ordens dadas pela Igreja. Finalmente, após esta batalha naval de Horstead, a situação piorou. Sua paciência valeu a pena quando o Conselho de Cardeais o reconheceu. Alger respirou fundo e bateu com o punho direito no peito esquerdo, gritando bem alto: Santo Senhor das Tempestades. Sua agitação era metade ato, enquanto a outra metade vinha do fundo do coração. Isso porque, no último semestre, ele havia sofrido bastante pressão. Madame Eremita já havia terminado de digerir a poção misticologista e se preparava para avançar para a sequência 3, clarividente, embora a senhorita Justiça ainda não tivesse digerido completamente a poção do manipulador, ela havia feito um progresso significativo. Além disso, ela era uma novata completa quando ingressou no Tarot Club. Agora, ela havia se tornado uma verdadeira semideusa. Ela não era apenas uma sequência superior a Alger, mas um nível inteiro. Em pouco tempo, o Sol poderia avançar para a sequência 4, sem sombra, e obterá divindade. A estrela também terminou de digerir a poção da sequência 5 e acumulou uma quantidade significativa de contribuições. Ele estava apenas esperando que os superiores lhe dessem uma chance. Miss Magiciana não estava longe de digerir sua poção depois de viajar uma e outra vez. Além disso,
Seu professor preparou os ingredientes correspondentes do feiticeiro secreto da sequência 4 para ela. Não havia necessidade de mencionar Tion ou de Germain Sparrow. Mesmo que ele os informasse de repente que ele era um anjo, Alger não acharia isso surpreendente. Miss Rudigment era atualmente uma paladina disciplinar de sequência 5. Ela estava digerindo a poção e fazendo o possível para acompanhar o progresso de todos. A lua, que não gostava de trabalhar duro, ficou ansiosa como resultado estava, tentando se tornar um conde sanguíneo. Perante tal situação, como um dos membros mais antigos do Tarot Club, Alger naturalmente não quis ficar para trás. Ele desejava desesperadamente avançar para a sequência 4 e se tornar um semideus. Tantos dias se passaram, ainda assim, ele suprimiu sua ansiedade e esperou pacientemente. Houve 2 casos em que ele deu sinais de perda de controle, o que o obrigou a contratar a senhorita Justiça para tratá-lo. E agora, ele finalmente obteve a resposta que mais queria. Ele havia passado na avaliação e deveria se preparar para o ritual. Capítulo 1217. Os 5 cogumelos e 2 salas Cidade da Lua. Muitos humanos saíram de edifícios que se mantinham invulgarmente robustos, apesar de terem superfícies manchadas. Alguns deles estavam obviamente deformados, enquanto outros já haviam desenvolvido algumas anormalidades. Os humanos se entreolharam e notaram alguma confusão nos rostos uns dos outros. Ainda faltavam 2 ou 3 meses para o sacrifício do sol. Porque o sumo sacerdote estava convocando todos para a praça. Será que algo pode ter acontecido? Os residentes de Moon City estavam cheios de ansiedade, medo e confusão ao entrarem na única praça, de todas as ruas. Neste momento, a plataforma alta estava vazia. A pessoa que os havia convocado parecia não ter chegado. Os residentes de Moon City se reuniram de maneira muito ordenada de acordo com as suas respectivas zonas e discutiram entre si em sussurros. Porque o sumo sacerdote ainda não está aqui. Ele não gosta de esperar e não quer que outros esperem por ele. O que aconteceu, exatamente? Porque ele de repente reuniu todos os residentes da cidade além dos guardas. Em meio às vozes, no topo de uma torre perto da praça, o sumo sacerdote Nin encostou-se na parede e olhou para a praça por trás do vidro de cristal com uma expressão distorcida enquanto suportava algo. Seu cabelo branco acinzentado se eriçava enquanto um monte de cabelo preto curto crescia em seu rosto. Suas costelas e cintura estavam se contorcendo, formando uma mancha inchada. Essas mudanças anormais desapareciam e ocasionalmente apareciam. Era como se ele estivesse sofrendo de recaídas repetidas vezes. Todo o seu ser era sinistro e aterrorizante. Após cerca de 1 minuto, ele finalmente se acalmou. Ele soltou um longo suspiro e enxugou o suor frio na testa. Agora mesmo, ele estava resistindo à loucura que se acumulou em seu corpo. De fato, não importa qual seja o caminho do Beyonder, quanto maior a sequência, maior a insanidade e as inclinações desumanas que alguém tinha. Isso gradualmente excedeu a própria humanidade. Era preciso contar com âncoras externas para manter o equilíbrio. Normalmente, tais situações não eram óbvias na sequência 4 e na sequência 3. E no nível de um anjo, mesmo que houvesse âncoras suficientes para estabilizá-los, eles cairiam na escuridão de tempos em tempos. Nos estados negativos e anormais, era preciso suportar e resistir por conta própria, esperando que eles se acalmassem. Eles eram como uma existência sagrada e solene que normalmente poderia parecer sem problemas. Eles podiam responder às orações, conversar normalmente e até fazer piadas. No entanto, às vezes, eles só podiam se esconder em quartos escuros e nas sombras. Eles arrancaram a superfície de sua pele, revelando um lado sinistro que mostrava sinais de loucura. Como Nin costumava comer carne de monstro, ele acumulou muitas toxinas, corrupção e loucura. Isso o forçou a suportar tanta dor, apesar de ser uma sequência 4. Claro, aqueles que não conheciam o método de atuação contavam com o tempo ou a sorte para avançar para a sequência 4 e a sequência 3 também teriam o mesmo destino. Depois de se recompor, ele se virou e saiu da sala. Com a ajuda de uma porta ilusória, ele apareceu na plataforma alta no meio da praça. Depois que as discussões cessaram, os residentes de Moon City lançaram olhares duvidosos e inquietos ao sumo sacerdote. Nin olhou em volta e disse, diretamente, a equipe de caça liderada por Adal encontrou um estranho. Um estranho. Os olhos dos residentes de Moon City se arregalaram de repente como se fosse um raio do nada. Esta foi a primeira vez em 2000 anos que Moon City encontrou um forasteiro. Claro,
Isso se referia à interação humana e não aos monstros. Nin respirou fundo e continuou. Ele afirma ser um missionário que está aqui para espalhar a luz de uma divindade. Ele fez com que a névoa branco-acinzentada passasse por mudanças óbvias. Ele limpou Adal e os outros da corrupção e toxinas acumulado dentro deles. Além disso, ele tratou suas mutações físicas. Enquanto falava, ele acenou para o lado da plataforma, e Adal e Shin, que estavam escondidos nas sombras, imediatamente passaram pela fileira de tochas e caminharam para o lado dele, usando suas próprias condições para provar o que o sumo sacerdote disse. Acabara de dizer. Oh meu Deus! Deus! São Adal e Shin? Eles realmente. Exclamações soaram como surpresa e choque misturados em algo quase físico. Adal e Shin trocaram olhares, deram 2 passos à frente e contaram o que sua equipe de caça encontrou. A multidão viu sobre a pequena chama que apareceu na escuridão, a cruz que emitia uma luz forte, a bengala que poderia curar quaisquer mutações e doenças, a separação da névoa branco-acinzentada, bem como a aparência da porta. Ao ouvir a deliciosa descrição de equipe de caça de suas excelentes condições, os residentes de Moon City gradualmente ficaram em silêncio. Alguns deles já haviam chorado sem saber, resultado do cansaço extremo e da repressão. Finalmente, eles viram um raio de luz. As lágrimas carregavam uma sensação suave e salgada enquanto escorriam por seus rostos, escorregando pelo canto de seus lábios e pingando no chão. Além disso, uma pessoa que ainda era racional e lúcida levantou o braço para expressar sua opinião. Será que aquele missionário é um monstro especial vindo das profundezas da escuridão? Adal e Shin estão agindo assim porque já foram controlados e influenciados. Depois que a onda de dúvidas se acalmou, Nin disse com uma voz profunda e clara, eu os verifiquei e também usei os artefatos selados. Não encontrei nada em comum por enquanto. Vou deixá-los permanecer na Torre Negra e passar por pelo menos 15 dias de quarentena. Depois de fazer a promessa, ele fez uma pausa disse, aquele missionário chamado Germain Sparrow estará meditando nas proximidades da névoa branco-acinzentada por algum tempo. Ele nos permitiu experimentar a glória do Deus em que ele acredita e ouvir os ensinamentos correspondentes. E todos os dias, no momento em que a frequência do raio é mais alta, ele fornecerá limpeza e tratamento. Todos podem tomar sua própria decisão sobre ir para lá, mas devem relatar sua decisão com antecedência e seguir as instruções. Ninguém deve agir por conta própria e afetar as defesas da cidade. Depois que retornarem, ficarão em quarentena por 15 dias como Adal e Shin. Os residentes de Moon City ficaram em silêncio. Eles se entreolharam, incapazes de se decidir. Nesse momento, Ruzi, outro membro da equipe de caça, que já havia perdido a limpeza e o tratamento por causa de sua escolha de retornar para informar o sumo sacerdote, avançaram. Sumo sacerdote, estou indo. Tudo bem, eu vou liderar esse time amanhã. Nin assentiu e concordou. Ele havia planejado originalmente dar um nome a esse time, mas não conseguiu uma boa descrição. Ele só conseguia gaguejar e pular. Em seu coração, na verdade, havia um nome, mas ela não ousava dizê-lo em voz alta. Era peregrinação. Com Ruse e companhia liderando o caminho, vários residentes de Moon City se posicionaram, indicando que estavam dispostos a correr o risco. Quando a frequência dos raios aumentou, era o amanhecer de um novo dia. Um grupo de 7 a 8 residentes de Moon City carregava lanternas de pele de animal e começou a atravessar a escuridão, indo em direção à periferia da névoa, branco-acinzentada. Depois que a escuridão e a luz trocaram inúmeras vezes, os olhos de Ruse e companhia de repente se iluminaram. Era uma fogueira que queimava lentamente. Germain Sparrow, que usava roupas estranhas e um chapéu estranho, estava sentado do outro lado. Ele segurava um longo espeto preto como ferro e estava assando alguma coisa. Havia cadáveres de monstros espalhados ao redor da fogueira. Nesses cadáveres, havia todo tipo de objetos estranhos. Alguns deles eram brancos e cheios, como se fossem vomitar líquidos no momento em que fossem cutucados. Algumas delas eram pretas, incrustadas com linhas cor de sangue e mármore. Alguns estavam cobertos de manchas douradas, enquanto os topos eram do tamanho de uma palma. Esses itens foram densamente embalados, cobrindo as diferentes partes do cadáver do monstro. Eles tinham uma beleza estranha e sedutora para eles. Depois de dar alguns passos à frente, o sumo sacerdote Nin notou que Germain Sparrow estava assando um dos estranhos objetos.
Gotas de óleo pingavam e produziam sons crepitantes no fogo, iluminando a luz e permitindo que uma fragrância sedutora se espalhasse. Gole. Os residentes de Moon City engoliram sua saliva instintivamente enquanto desenvolviam um desejo irresistível de comer. Cada célula deles gritava loucamente: eu desejo comê-lo. Eu quero comer. Me dê isto. Sentado em uma pedra, Klein ergueu a cabeça e apontou para os objetos coloridos que cresciam nos cadáveres dos monstros ao seu redor. Ele disse com uma voz profunda: estes são chamados de cogumelos. Eles são divididos em diferentes tipos. Se você quiser, pode colhê-los e comê-los você mesmo, mas não toque nos pretos. Além disso, eles devem ser cuidadosamente cozidos antes que você possa comê-los. Caso contrário, você encontrará uma terrível maldição. O sumo sacerdote da Cidade da Lua pensou por um momento e respondeu em nome dos outros: gostaríamos primeiro de ouvir os ensinamentos de seu senhor e experimentar seu esplendor. Com um leve aceno de cabeça, Klein disse enquanto girava o longo espeto de churrasco que havia convocado do vazio histórico: você pode se sentar e ouvir. Quando os 8 residentes da Cidade da Lua se sentaram em frente à fogueira, ele disse com uma expressão solene: eu vim da corte do rei gigante. Este era um termo com o qual todos os residentes de Moon City estavam familiarizados. Seus espíritos foram instantaneamente elevados quando eles desviaram sua atenção dos itens acima do fogo ardente e a lançaram em Germain Sparrow. Em seguida, Klein descreveu a situação fora da Cidade de Prata e a situação além da Terra Amaldiçoada. Ele também compartilhou com eles suas aparições de ruínas da cidade ao longo do caminho. Os residentes de Moon City suspiraram quando ouviram isso. Às vezes, eles esperavam ansiosamente por isso, mas às vezes achavam difícil de acreditar. Às vezes, eles podiam simpatizar com isso e se encher de tristeza. No meio da frase, Klein parou de repente. Ele recolheu o longo espeto de metal preto, levou à boca e mordeu um cogumelo. Sucos grossos de carne vazaram e, com uma sensação levemente escaldante, limparam sua boca. Depois de passar meio ano na Terra Esquecida dos Deuses, Klein já havia superado seu desgosto pelos cogumelos. Afinal, Danites era frequentemente encarregado por ele de coisas para fazer. Ele era incapaz de preparar comida meticulosamente e sacrificar coisas para ele. Durante esse período, ele só podia contar com cogumelos para se alimentar. Ele fechou os olhos com satisfação e entregou o longo espeto preto. Ele sorriu disse, você pode experimentar um pouco. O sumo sacerdote Nin ainda estava hesitante quando Rus estendeu a mão. Ao expressar sua gratidão, ele pegou um cogumelo e o colocou na boca. Ele comeu rápido demais, tanto que sua boca ficou escaldada. No entanto, depois que sua expressão se contorceu, ela congelou de repente. Depois disso, sua expressão relaxou lentamente enquanto ele gradualmente revelava uma sensação de embriaguez, prazer e desejo. No final, as lágrimas de Rus rolaram sem saber enquanto ele murmurava com uma voz profunda e sufocada: esta é a melhor e mais excelente comida que já comi. Mesmo que seu gosto por comida tenha mudado após gerações, os humanos não conseguiam se adaptar à comida com toxinas e loucura. Eles ainda ansiavam por açúcar e gordura. Naquele momento, todos os residentes de Moon City perceberam que Rus estava comovido. Capítulo 1218, Pista deu uma chance também. Klein entregou o longo espeto preto como ferro aos outros residentes de Moon City. Suas gargantas subiam e desciam enquanto eles não podiam deixar de engolir outro bocado de saliva. No entanto, eles não responderam imediatamente. Todos eles lançaram seus olhares para o sumo sacerdote, esperando que ele assentisse. Em suas roupas de pele de animal, Nin tirou um item. Parecia uma lupa com uma alça. À primeira vista, Klein quase imaginou ter visto um monóculo. Esse susto fez seu coração disparar. Felizmente, ele conseguiu se controlar a tempo de confirmar os detalhes. Segurando a alça metálica, ele colocou o objeto de vidro na frente de seu olho direito e observou Rus por alguns segundos através da lente. Após um breve silêncio, ele largou o item e acenou para os outros residentes de Moon City. Outras pessoas, além de Rus, finalmente estenderam as mãos e removeram cuidadosamente um cogumelo do longo espeto preto como ferro e o enfiaram na boca. O item, que estava isento de cheiros nauseabundos e impurezas, os deixou instantaneamente intoxicados. Sem se importar com a sensação de queimação em suas cavidades orais, eles engoliram os cogumelos em seus estômagos e instintivamente estenderam a mão para outro. No entanto,
Todos os cogumelos no espeto longo preto como ferro já haviam sido distribuídos. Nin desviou o olhar do longo espeto preto como ferro e esperou que Germain Sparrow continuasse explicando suas experiências e os ensinamentos do louco. Klein olhou em volta e repetiu as palavras que havia dito anteriormente. Os cogumelos circundantes podem ser tomados a qualquer momento, exceto os pretos puros. Além disso, eles devem ser totalmente cozidos antes de serem comidos. Caso contrário, você será amaldiçoado. Os residentes de Muron City não hesitaram mais. Eles imediatamente se levantaram e escolheram os cogumelos que tanto desejavam. Com um olhar, Klein acrescentou, quando os cogumelos brancos são cozidos, eles se abrem facilmente e os líquidos escorrem. Você precisa preparar alguns recipientes ou bebê-los quando isso acontecer. Sem esperar que Rose e companhia respondessem, ele continuou o tópico que havia parado no meio da explicação. Ele continuou até mencionar como ouviu as vozes na névoa branco acinzentada cantando o nome honorífico do Senhor Louco. Vendo aquele sumo sacerdote Nin tão absorto em suas histórias, a ponto de ficar um pouco comovido, Klein deliberou e disse, ainda existem muitas maneiras de fazer a névoa branco acinzentada reagir, mas todas estão relacionadas ao meu Senhor. Este foi um palpite razoável. Isso porque não havia apenas uma pessoa enforcada, mas também não havia apenas uma maneira de entrar no mundo acima da névoa cinza. Se o Imperador Rose lhe trouxesse a misteriosa placa de prata que ele havia replicado aqui, havia uma grande chance de que a barreira invisível produzisse uma anomalia. Claro, o pré-requisito era que o Imperador pertencesse a um dos 3 caminhos de vidente, aprendiz ou maroto. Vendo que não havia dúvidas dos outros, Klein disse calorosamente, de acordo com minhas observações, não há apenas um caminho, de Beyonder em Muron City. O grisalho Nin não escondeu dele e simplesmente respondeu, sim, quando fomos selecionados para vir para a Cidade da Lua, o oráculo intencionalmente garantiu que houvesse um registro abrangente dos caminhos do Beyonder. Infelizmente, depois de todos esses anos e desastres repetidos, muitas das fórmulas de poções e ingredientes Beyonder dos vários caminhos foram perdidos. De que caminho você é? Klein perguntou casualmente enquanto olhava para os residentes de Muron City usando ossos de monstro para assar os cogumelos. Eu sou um Night Watcher, Nin disse francamente. Sequência 4 Night Watcher do caminho meia-noite. Klein acenou levemente com a cabeça e perguntou, algo incomum aconteceu perto desta névoa branco acinzentada. Depois de ponderar por cerca de 10 segundos, Nin com o rosto marcado pela varíola disse, sim. O coração de Klein se agitou quando ele perguntou calmamente, que tipo de anormalidade foi essa? Nin olhou para os cogumelos que emitiam cheiros perfumados e refletiu sobre suas palavras. Uma pequena colina desapareceu repentinamente, deixando apenas uma cratera profunda no solo. Não havia sinais de explosão naquela área, nem havia solo espalhado ao redor. O que está acontecendo? Isso é um pouco bizarro. Ao jogar as raízes do cogumelo no fogo para transformá-las em combustível para as chamas, Klein perguntou sem nenhuma mudança de expressão, você investigou mais? Sim. O sumo sacerdote de Muron City assentiu e disse, uma equipe de investigação encontrou um lobo demoníaco lá. Não era um lobo demoníaco que já apodreceu ou sofreu mutação, mas o tipo de lobo demoníaco de muito tempo atrás. Lobo demoníaco. Klein não esperava ouvir tal informação. Suas pupilas mudaram ligeiramente quando ele perguntou, como era aquele lobo demoníaco? Nin inconscientemente respirou fundo e disse, é o mesmo que os lobos demoníacos descritos na literatura antiga, mas é ainda maior. Mesmo com 8 pernas no chão, ainda é tão alto quanto 2 ou 3 pessoas juntas. Seu pelo não era preto puro. Exalava um sentimento escuro e profundo. Seus olhos eram muito estranhos. As pupilas negras, ocupavam grande parte dos olhos. Além disso, havia um tufo de cabelo curto grisalho cabeça. Isso não é o lobo demoníaco das trevas, Kotá? Na verdade, veio para o extremo leste da terra abandonada dos deuses estava envolvido em uma anomalia. Se o poder do desaparecimento do continente ocidental realmente vier do castelo Sephiroth, ainda seria bastante normal atrair as criaturas míticas que correspondiam ao invocador do milagre. Klein franziu a testa ligeiramente e disse, não atacou sua equipe de investigação? Klein usou deliberadamente isso em vez de ele para evitar assustar os residentes de Muron City. Em sua opinião, foi muito fácil para o Dark Demonic Wolf Kotar acabar com uma equipe de investigação.
Nem precisou pagar um preço altíssimo para transformar a cidade em seu reino de marionetes. No entanto, esta criatura mítica aparentemente poupou Moon City. Se não fosse pelos fios do corpo espiritual que ele havia visto com antecedência e que ele confirmou suas condições, Clem teria suspeitado que ele estava apenas conversando com algumas marionetes. Não, saiu com pressa, respondeu Nin. Isso não combina com a natureza desconfiada e cautelosa do lobo demoníaco das trevas. O que assustou ele tanto que ele fugiu com tanta pressa. Ele nem teve tempo de silenciar as pessoas que viram ele. Ou melhor, há algo especial sobre as pessoas que guardam a cidade da lua, sob a revelação do antigo deus do Sui. A menos que seja necessário, o lobo demoníaco das trevas não iria atacá-los. Clem continuou sem qualquer mudança em seu tom. Deixou algum rastro? Não. Nin balançou a cabeça com firmeza. Além da colina se transformando em uma cratera profunda, não descobrimos nada em comum. Enquanto seus pensamentos disparavam, Clem tentou perguntar de outro ângulo quando isto aconteceu. Quanto mais ele entendia um objeto do passado, mais ele podia fazer contato com ele na névoa da história. Depois de pensar um pouco, Nin disse, 2 anos atrás, 2 meses e 10 dias atrás. Ele explicou imediatamente, há muito poucas coisas que valem a pena registrar. Isso deixou uma profunda impressão em mim. 2 anos atrás, 2 meses e 10 dias atrás. Atualmente, é 8 de setembro de 1351, e subtraindo esse tempo, seria 28 de junho de 1349. Isso. A mão direita de Clem de repente tremeu ligeiramente. Suas pupilas e sua expressão eram normais, mas isso era resultado do uso de seus poderes de palhaço para controlá-las. Ele se lembrava muito claramente de que em 28 de junho de 1349 havia transmigrado. Foi o dia em que ele se tornou Clem Moretti. Foi o dia em que ele repetiu o ritual de aumento da sorte e entrou no castelo da Sefirah. A anormalidade aqui, o aparecimento do lobo demoníaco das trevas e a partida apressada desta criatura mítica foram todos relacionados a mim. Uma enorme onda de emoções surgiu em seu coração. Por um momento, ele não encontrou uma explicação e fingiu que nada havia acontecido. Ele pensou por um momento e perguntou, algo semelhante aconteceu nos últimos 2 ou 3 mil anos? Não. Nin deu uma resposta clara. E quanto a 208 anos atrás? Aconteceu alguma coisa especial? Clem perguntou. Essa foi a época em que o imperador Roseli transmigrou para este mundo. Depois de hesitar por 2 segundos, Nin disse, não posso lhe dizer a resposta. Preciso voltar e ler os registros correspondentes. Felizmente, as informações e documentos dos últimos 3 séculos não foram danificados. Nesse ponto, ele acrescentou, minha impressão limitada me diz que não deve haver nada de especial. Se for esse o caso, então a causa dessa anomalia foi porque entrei no mundo acima da névoa cinza e liguei o castelo Sefirah a mim mesmo. Clem assentiu levemente e não perguntou mais nada. Ele simplesmente disse, diga-me onde fica a cratera. No momento em que o sumo sacerdote, Nin, deu uma resposta, os cogumelos que os moradores de Moon City haviam grelhado podiam ser comidos. Alguns deles deram uma pequena mordida nos cogumelos brancos e foram escaldados pelo leite dentro. Eles não suportariam cuspir isso. Alguns mastigaram repetidamente, relembrando a leve doçura. Alguns deles não conseguiam parar de comer. Nin ficou surpreso com o que viu, como se não pudesse acreditar que essas pessoas eram de Moon City. Cada um deles estava mostrando os olhares conflitantes de ter desejos e ser satisfeito. Suas expressões pareciam distorcidas, mas estavam cheias de pura alegria. Sumo sacerdote, experimente também. Rus, cujos olhos estavam muito próximos um do outro, entregou a Nin um cogumelo, coberto de manchas douradas que exalavam uma fragrância única e doce. Depois de hesitar por um momento, Nin cuidadosamente usou a lupa para dar uma olhada antes de pegar o cogumelo e enfiá-lo na boca. No segundo seguinte, sua expressão mudou ligeiramente enquanto ele fechava os olhos lentamente. Ele sentiu o gosto de algo semelhante de algumas raízes de árvores mutantes, mas não era tão puro ou memorável. Após um período de tempo desconhecido, ele olhou para o indiferente Germain Sparrow e disse com um tom anormalmente sincero, Excelência, gostaríamos de ouvir os ensinamentos do Senhor Louco. Ainda não tive tempo de inventar. Porém, como estou cada vez mais perto de ser um anjo, os assuntos correspondentes devem ser priorizados. As âncoras precisam ser preparadas com antecedência. Enquanto seus pensamentos disparavam,
Clay lembrou-se do que havia dito quando havia enganado, não, inventado para reformar os crentes do Deus do mar. Sua expressão rapidamente se tornou solene quando ele ergueu a mão direita e agarrou o vazio. Ele puxou uma cruz coberta de bronze e pontas afiadas. Em seguida, ele pressionou o polegar direito em um espinho, deixando o sangue entrar no crucifixo, sem sombra. A superfície verde-bronze do crucifixo sem sombra se desprendeu rapidamente, revelando um corpo feito de pura luz solar. Deus disse. Clay abriu a boca e disse em voz baixa enquanto levantava a cruz resplandecente em sua mão muito mais alto. Uma luz quente e brilhante surgiu como um maremoto, preenchendo instantaneamente a área ao redor. A escuridão e o desconforto acumulados nos corpos de Nin, Rus e companhia começaram a se dissipar rapidamente. Era como se seus corpos estivessem sendo limpos. Eles ficaram atordoados quando ouviram o oráculo, que estava segurando a cruz resplandecente coberto de brilho sagrado, dizer solenemente: Deus disse. Primeiro mandamento: não me sacrificarás sacrifícios humanos vivos. Segundo mandamento: não usarás o meu nome em vão. Capítulo 1219. Mudando o objetivo no Mar da Névoa, que não havia sido engolfado pela guerra, o futuro lentamente começou a navegar em direção ao Mar Berserk em meio a um comboio de navios. Almirante das Estrelas Catleya não tinha muito o que fazer recentemente. Tudo o que ela precisava fazer era esperar que a ordem ascética de Moisés respondesse ao seu pedido. Enquanto passeava pelo convés, ela aproveitou a luz do sol que brilhava através da névoa fina. Com uma varredura de seu olhar, ela viu Frank Ley. Este primeiro imediato do futuro, a segunda pessoa mais importante dos piratas estelares, vestia calças azuis claras e uma camisa branca com os dois primeiros botões desabotoados, revelando os espessos pelos castanhos do peito. Ele era como um urso gigante humanoide. Ele ficou na proa do barco, olhando para longe. Não se sabia o que ele estava pensando, mas ele olhou para baixo. Catleya voluntariamente diminuiu um pouco a velocidade ao se virar para entrar na cabine. Capitão. Frank anotou e olhou com expectativa, como se esperasse que esse almirante das estrelas respondesse às suas perguntas. A figura de Catleya fez uma pausa enquanto ela ajustava os óculos pesados no nariz, e perguntou de uma maneira aparentemente casual: com o que você está perplexo? Frank pensou em como formular sua pergunta e respondeu de maneira séria: estou reavaliando as invenções e criações que criei ao longo dos anos. Quais são seus pensamentos? Catleya perguntou cooperativamente. Frank assentiu e disse angustiado: há muitos assuntos sobre os quais preciso refletir. O mais importante é que das coisas que criei ainda falta o mais importante. Catleya ficou intrigada, mas não quis perguntar mais nada. No final, ela ainda pensava em assumir a responsabilidade por todos os membros da tripulação do futuro. Ela refletiu e disse: o que é isso? A expressão de Frank tornou-se instantaneamente solene. Todos eles carecem de alma. É uma coisa boa que malte, uvas cogumelos não têm alma. Catleya aconselhou subconscientemente antes de dizer: isso não é algo com o qual você pode se envolver agora. Você é apenas um druida da sequência 5. Os olhos de Frank se iluminaram quando ele ouviu isso e deixou escapar: eu entendi. Catleya franziu a testa indiscernivelmente. O que? Você conseguiu? Frank não estava mais deprimido. Eu entendo o problema. Ou seja, as criações que eu quero ultrapassaram os limites das habilidades de um druida. Portanto, capitão, não vou mais ser um druida. Quero me tornar um alquimista clássico. Esta foi a sequência 4 do caminho do plantador, o ponto de partida de um semideus. A expressão de Catleya congelou por alguns segundos antes que ela assumisse a postura de capitã e semideusa. Ela acenou com a cabeça, gentilmente disse: ter um objetivo é uma coisa boa, mas você tem que entender como é difícil. Subjacente a essas palavras, ela queria que ele não tivesse nenhuma esperança e não levasse esse objetivo a sério. Frank Ley sentiu pesadamente depois de receber seu encorajamento. Eu farei o meu melhor. Para evitar que Frank Ley agisse precipitadamente, Catleya decidiu tomar o andamento do assunto em suas próprias mãos. Eu vou te ajudar também. Quando chegasse a hora, mesmo que tivesse algum progresso, ela poderia informar a Frank Ley que havia tentado em vão. Frank ficou muito feliz ao agradecer ao capitão do fundo do coração antes de continuar. Também escreverei para Germain Sparrow e pedirei ajuda. Ele é meu bom amigo.
O que Frank não sabia era que as cartas que ele escrevera no último meio-ano haviam passado por um processo bastante complicado. A carta foi para o mensageiro antes de ser entregue a Force. Force então o transferia para Germain Sparrow, solicitava a ajuda do Senhor Louco no encontro de tarô. Catleya cutucou novamente seus óculos grossos e, sem dizer mais nada, virou-se e entrou na cabine. Ela voltou para a cabine do capitão. Antes que pudesse pensar no que acabara de acontecer, ela viu uma carta sobre a mesa com o sextante de latão. Catleya ficou encantada. Ignorando o uso de seus poderes de Beyonder, ela rapidamente se aproximou, pegou a carta e abriu. Era da Bernadette. Depois de trocar algumas gentilezas simples, ela escreveu: se você estiver livre a qualquer momento, pode vir para Lachá incógnito. Lachá era uma ilha bastante escondida no Mar da Névoa. Ele escondeu o palácio da Rainha Mystique, também conhecido como Cidade Esmeralda. Catleya repetiu a frase algumas vezes antes que os cantos de sua boca se curvassem involuntariamente. Baclund, Westborog, dentro da vila da família Odora. Em Linwich mais uma vez conheceu o cavalheiro sanguíneo barão de meia-idade, Cosmio Dora. O que Lord Nibs disse. Enlene controlou suas emoções, tentando ao máximo parecer menos ansioso. Cosmio olhou para os olhos vermelhos brilhantes de Enlene e disse: ele só queria que eu lhe dissesse que toda raça sanguínea não tem características excessivas de Earl Beyonder. Você só pode esperar que os condes atuais morram de velhice ou acidentes, deixando por trás de sua herança. Comparado aos humanos, o sanguíneo teve uma longa vida útil. Mesmo sem um título nobre, os comuns podiam viver cerca de 300 anos. Sob tais circunstâncias, eles poderiam se acumular lentamente e ocupar todos os níveis, evitando qualquer excesso nas características do Beyonder. Portanto, não era fácil para os comuns avançar para barão ou se tornar um visconde. Eles esperavam que os nobres existentes morressem ou os obteriam de fontes externas. Caso contrário, eles teriam que fazer contribuições suficientes e receber a preciosa herança. Em comparação com as duas primeiras sequências, era ainda mais difícil para um visconde se tornar um conde. Isso porque ser um conde sanguíneo significava ser um semideus, e ele poderia facilmente viver por mais de 1000 anos. Os descendentes desses viscondes tiveram que passar por gerações antes que pudessem esperar por uma chance da morte de um conde. E era justamente por isso que, enquanto houvesse vaga no cargo de conde, ela seria imediatamente distribuída e não em estoque. Para características de barão e visconde, eles existiam no tesouro do sanguíneo na forma de ingredientes Beyonder e artefatos selados, mas os números eram poucos e distantes entre si. Cada doação tinha que ser rigorosamente administrada. Realmente não havia nenhuma característica sobressalente de Arlo. Essa resposta estava dentro das expectativas de Enlene. Ele olhou para o barão Cosmi e assentiu ligeiramente. Em outras palavras, enquanto qualquer conde falecer, será minha vez? Não. Cosmi balançou a cabeça. Embora você tenha contribuído bastante, ainda não alcançou o primeiro lugar na lista de espera. Qual é a minha classificação? Enlene primeiro franziu a testa antes de relaxar as sobrancelhas para evitar que sua ânsia aparecesse. Cosmi tossiu e pigarreou. 12º. Isso pode nem acontecer quando o apocalipse chegar. Já que o ancestral me deu a importante tarefa de salvar a raça, porque ela não providenciou todos esses assuntos. Minha poção Scarlet Cholar foi digerida por meses. Poderia ser outro teste. Enlene pensou consigo mesmo silenciosamente por alguns segundos antes de perguntar pensativamente: se eu obtiver uma característica de Arlo de fontes externas, a raça me ajudará a preparar o ritual? Cosmi exalou e disse: claro. Enlene não ficou mais. Ele deixou a vila de Odor e pegou uma carruagem de volta para sua residência. Desde que Fenapoter declarou guerra a Loen, ele nunca esteve na Arvest-Shursh. Ele só tinha ouvido do Tistar que a porta havia sido quebrada e muitas coisas haviam sido roubadas. Tornou-se um lugar para os sem-teto. Quanto ao padre Travisky, ele passou meio mês em uma cela atrás de Shawnisgate. O resto do mês foi passado em uma sala no andar superior da Catedral de Saint Samuel, com o arcebispo de Baclund ao lado. Este arranjo foi repetido uma e outra vez. Isso porque eles estavam preocupados que, se o padre Travisky ficasse atrás de Shawnisgate por um longo período de tempo, ele sofreria danos irreversíveis. Sob uma situação tão tensa,
A igreja de meia-noite desejava deixar algum tempo livre para que pudessem usar esta oportunidade para expressar sua boa vontade e iniciar as negociações. Embora Helene não acreditasse em meia-noite e até detestasse a catedral, ele ia à Catedral de São Samuel 2 vezes por mês para visitar o padre Travisque. Onde posso obter a característica de um conde? Helene, que sentiu que havia ficado para trás e poderia não ser capaz de assumir a responsabilidade de salvar sua raça, olhou para as ruas sombrias enquanto considerava seriamente todas as possibilidades. Ele rapidamente teve algumas ideias. A senhora eremita havia mencionado antes que o santo da Ordem Aurora, São Tenebroso, havia pastado um rei xamã. Isso correspondia à característica de Erlon. Se eu pudesse caçar esse semideus do caminho do pastor como santo dos segredos, o problema estaria resolvido. Porém, após a lição anterior, São Tenebrosos provavelmente não cairia em uma armadilha tão facilmente. Existe também a possibilidade de atrair diretamente um rei dos anjos. Isso foi algo que todos discutiram no Tarot Club. A conclusão foi que eles estavam atacando a Ordem Aurora no ano passado, então era melhor não provocá-los ainda mais. Além de Saint Tenebros ter uma característica de sequência 4 Shaman King, em Linwich só conseguia pensar em uma outra opção, a escola de pensamento rosa. Sejam os vampiros artificiais da escola de pensamento da vida ou os adoradores da lua primordial que originalmente existiam no continente do sul, eles agora faziam parte da escola de pensamento rosa. Claro, definitivamente havia algumas pessoas que buscavam a liberdade. Eles ainda não haviam se juntado a nenhuma organização, mas ou não estavam em sequências altas ou não tinham informações suficientes para vazar. Ao pensar na escola de pensamento rosa, Helene instantaneamente se lembrou de uma pessoa. Marique. Marique representava a facção de temperança da Rose Schoolhofthold. Foi uma facção que resistiu à árvore mãe do desejo. Eles também parecem querer obter algo da escola de pensamento Rose. Talvez eu possa cooperar com eles. Helene sentiu ligeiramente. Vários residentes de Muron City se reuniram, ansiosamente na entrada, olhando para o leste de vez em quando. Eles eram os parentes das pessoas que haviam sido anteriormente lideradas pelo sumo sacerdote. Eles também eram os representantes da maioria das pessoas em Muron City. Finalmente, enquanto as chamas tremulavam, o sumo sacerdote Nin trouxe Rose e companhia para mais perto da cidade da lua. Um homem se adiantou e olhou para sua irmã. Ellie notou que ainda havia vestígios de lágrimas em seu rosto. Esta moradora de Muron City, que não era deformada, podia sentir o olhar de seu irmão. Ela não pôde deixar de abrir a boca, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Deus está aqui para nos salvar. Ela começou a chorar. Foi um choro tão triste e livre quando ela deixou escapar suas emoções. Capítulo 1220, Uma cortina. Deus está aqui para nos salvar. As palavras ditas em voz cheia de soluços ecoaram na entrada de Muron City, fazendo com que os moradores que estavam esperando caíssem em transe. Nas bordas da névoa branco-acinzentada, um fogo queimava silenciosamente. Depois de comer outro lote de cogumelos, Claire dissipou o espeto preto como ferro em sua mão e olhou para a cratera descrita pelo sumo sacerdote de Muron City, Nin. Ele então estendeu a mão direita e gentilmente puxou, arrastando a si mesmo de 15 minutos atrás. Depois de trocar olhares, a verdadeira forma de Claire desapareceu rapidamente e entrou na névoa da história. Ele correu até um tempo antes da primeira época, e sentou-se nas velhas cidades empilhadas. Sua projeção histórica se levantou e estalou os dedos repetidamente, brilhando, através das chamas vermelhas enquanto ele se dirigia para seu destino. Quando a cratera que antes era uma colina estava quase bem na frente dele, ele parou. Ele cautelosamente estendeu a palma da mão direita e puxou Konaskelgor para fora do vazio. Os músculos faciais do corpulento conde dos caídos se contraíram quando ele rapidamente se transformou em outro German Sparrow. Ele tirou uma lanterna da névoa da história com uma das mãos e esfregou as têmporas com a outra enquanto murmurava baixinho, porque uma marionete tem que mudar de aparência. Não tem mais ninguém aqui. Não posso desenvolver toque. Alguns segundos depois, a projeção da marionete carregava uma lanterna que emitia uma fraca luz amarela enquanto caminhava em direção à cratera não muito longe. Conforme a luz piscou, Claire viu seu local de destino e percebeu que não era muito profundo. A diferença entre o fundo e o solo não passava de 2 metros. Claro, em comparação com a colina original, essa mudança foi realmente enorme. Dentro da cratera, o solo era liso e havia algumas pedras nele.
Havia muitas plantas retorcidas e mutantes ao seu redor cujas espécies eram difíceis de distinguir. Não parecia diferente de outros lugares. Depois de observar por um tempo, Klein, que ativou furtivamente os fios do corpo espiritual e a visão dos fios do corpo espiritual, entrou lentamente na cratera, planejando seguir sua rota pré-planejada e reavaliar tudo o que vale a pena prestar atenção. Enquanto caminhava, ele franziu ligeiramente a testa e soltou uma exclamação. Ele percebeu que seus pensamentos estavam lentos, mas isso não afetou seu pensamento. Era como se ele tivesse dormido demais e tivesse acabado de acordar, com a cabeça pesada e pensamentos insuficientemente ativos. Esta era uma situação que uma pessoa experimentaria ocasionalmente. Os observadores dos outros caminhos podem não ser capazes de detectá-lo, mas como um semideus do caminho do vidente, Klein podia sentir claramente que algo estava errado. Se fosse mais profundo, seria próximo ao efeito quando um marionetista controla os fios do corpo espiritual. A influência deixada para trás por Dark Demon igual Ficotar. Isso não está certo. Se ele não quis deixar isso para trás, isso significa que ele mostrou sua forma de criatura mítica completa naquela época. Isso teria resultado na equipe de investigação de Moon City quebrando e perdendo o controle. Se ele tivesse intencionalmente deixado para trás, qual seria o propósito? Dizer aos outros que ele esteve aqui? Klein circulou a área perplexo, mas não descobriu nenhuma anomalia. Depois de pensar um pouco, ele deixou seu corpo principal que estava escondido no vazio histórico em um tempo antes da primeira época dar 4 passos no sentido anti-horário, enquanto ele recitava o encantamento e passava por cima da névoa cinza. Ele queria fazer uma adivinhação. Com a hora e localização exatas, a descrição de Nin e uma pesquisa do mundo real da área, além de iluminar alguns dos fragmentos históricos, ele acreditava que o pré-requisito para fazer uma adivinhação havia sido basicamente atendido. Isso não significava que era o suficiente, mas que ele mal podia tentar. Além disso, se o incidente da colina se transformando em uma cratera tivesse algo a ver com o castelo Sephiroth e ele, então as chances de uma adivinhação bem-sucedida aumentariam muito. A revelação seria muito clara e não sofreria interferência. Sem pensar mais, ele se sentou na cadeira de espaldar alto do louco. Ele conjurou uma caneta tinteiro vermelho escuro e um pergaminho amarelo e escreveu: 28 de junho de 1349 da quinta época. A anomalia que aconteceu aqui. Ele largou a caneta tinteiro e agarrou com a mão esquerda. Ele puxou um punhado de solo de cratera da névoa da história para usá-lo como meio de adivinhação. Com uma mão segurando o solo e a outra segurando o pergaminho, ele se recostou na cadeira e recitou a declaração divinatória 7 vezes. Então, com a ajuda da cogitação, ele adormeceu. No nebuloso mundo dos sonhos, Klein viu a névoa solidificada branco-acinzentada. Ele viu a colina que tinha dezenas de metros de altura e a vegetação retorcida ao seu redor. Alguns segundos depois, a névoa começou a se agitar e rapidamente vomitou uma sombra negra. A sombra negra era como uma enorme cortina de veludo, absorvendo loucamente toda a luz ao seu redor. Sua translucidez aumentou à medida que envolvia completamente a colina. Depois disso, a colina desapareceu sem deixar vestígios, deixando para trás apenas uma cratera. As plantas estranhas na borda da cratera também foram repentinamente cobertas e tinham fios de corpo espiritual ilusórios pretos que se estendiam para diferentes partes da cortina preta. A cortina tornou-se cada vez mais transparente e ilusória até chegar a um ponto em que não era possível vê-la a olho nu. Se não fosse pelo fato de ter a visão de Spirit Body Triads para observar a realidade da cena, Klein não teria conseguido descobrir que a cortina havia coberto a superfície da cratera. A cena brilhou e a paisagem onírica se contorceu para revelar uma nova cena. A equipe de patrulha de 5 homens de Moon City se aproximou e descobriu que uma cratera havia substituído a colina que havia desaparecido. Eles pararam e deixaram a área sem hesitar. Eles não investigaram precipitadamente. Após um período de tempo desconhecido, uma figura gigantesca apareceu de repente em outra direção. Era um lobo demoníaco coberto de pelo escuro com 8 patas. Tinha cerca de 4 a 5 metros de altura. O lobo demoníaco tinha um tufo de pelo curto e branco acinzentado na testa. Suas pupilas negras puras cobriam pelo menos 3/4 do espaço de seus olhos. Não era outro senão o lobo demoníaco das trevas, Kotar. O lobo demoníaco negro levantou sua cabeça e abriu sua boca, como se ele estivesse gritando, mas nada aconteceu. No segundo seguinte,
uma figura apareceu na frente de ele. Era outro ele. A projeção histórica do Dark Demonic Wolf deu um passo simples com suas 8 pernas e ele chegou instantaneamente ao lado da cratera. Depois que ele examinou a área, ele cuidadosamente abaixou sua cabeça e pegou a cortina completamente transparente que fez toda a colina desaparecer. A cortina de repente ganhou vida ao se contrair e girar rapidamente. Ele envolveu o lobo demoníaco negro, como se estivesse adicionando metade de uma peça de roupa preta translúcida a ele. O lobo demoníaco negro tremeu ligeiramente, como se tivesse se tornado uma marionete vestida em 2 a 3 segundos. No entanto, esta foi apenas uma projeção do vazio histórico. A próxima respiração não aconteceu porque o corpo principal parou de manter a projeção. A cortina perdeu seu apoio ao desabar, instantaneamente se espalhar no chão. Dark Demonic Wolf Kotar não desistiu. Ele ocasionalmente transformava os monstros ao redor de ele em marionetes ou convocava projeções históricas, permitindo que avançassem repetidamente, experimentando todos os tipos de falhas. No entanto, no final, seu mais novo lote de marionetes ainda conseguiu pegar e controlar a cortina. Todo o processo foi silencioso, como se fosse uma mímica. Em seguida, o gigantesco lobo demoníaco fez as marionetes trazerem a cortina para ele. Naquele momento, a névoa branco-acinzentada ao redor de ele se agitou novamente, formando um vórtice comparável a uma colina. O vórtice emitiu uma força de sucção invisível, fazendo com que a estranha cortina e o lobo demoníaco negro Kotar fossem jogados em sua direção ao mesmo tempo. Tal cena causou uma ondulação substancial na paisagem onírica. Inúmeros pontos de luz apareceram, dificultando que ele visse os detalhes específicos. Quando tudo voltou ao normal, Dark Demonic Wolf Kotar colocou a cortina transparente em torno de ele e voou rapidamente para longe da névoa solidificada. E naquele momento, a equipe de investigação da Cidade da Lua chegou e viu o antigo deus subsidiário partir. Kotar olhou para eles, mas ele não parou, desaparecendo na escuridão. Nesse ponto, a cena se desfez e o sonho acabou. Klein acordou. Ele se endireitou e bateu na borda da longa mesa manchada com os dedos enquanto murmurava silenciosamente: não é que não houvesse anomalias antes de eu chegar. O mais provável é que os guardas de Moon City não o tenham descoberto. Afinal, a névoa se estende até um limite desconhecido. O que é aquela cortina que foi cuspida pela névoa branco-acinzentada? Pode cobrir uma colina quando é grande, transformando-a numa cratera, como num passe de mágica. Quando pequeno, pode ser usado como roupa pelo lobo demoníaco, transformando ele em uma marionete. É um pouco como um item de alta sequência do caminho do vidente. Foi cuspido porque entrei no mundo, acima da névoa cinza e completei a ligação com o castelo Sefirah. Parece ser capaz de transformar a vegetação circundante em suas marionetes. Isso me dá uma sensação familiar. Sim, havia algo de errado com a comida servida nos quartos da cidade enevoada naquela época. Fios do corpo espiritual estavam crescendo deles, alcançando o centro da catedral. Depois de serem comidos, um irá evaporar, instantaneamente desaparecer. Sim, acabam pendurados na catedral e viram marionete. Em outras palavras, uma vez que se atinge o nível de invocador de milagres ou agente de mistérios, pode-se fazer com que plantas ou objetos com espiritualidade cresçam fios de corpo espiritual, de modo a transformá-los em marionetes. Essa cortina é a característica do Beyonder de um invocador de milagres, o assistente de mistérios. A julgar pelo desempenho do Dark Demonic Wolf, pode muito bem ser o último. Esta é a razão pela qual uma característica do atendente de mistérios está faltando por um longo período de tempo. Havia apenas pistas, mas ninguém poderia encontrá-lo. Antes que o castelo de Sefirah tivesse um dono, a névoa branco-acinzentada inconscientemente atraía as altas características de sequência dos 3 caminhos através do espaço e os acomodava. O que está tentando fazer? Essa força de sucção é realmente muito forte. Isso assustou até Dark Demonic Wolf Kotar. Ele nem parou, apenas pensando em fugir. O que ele estava suspeitando? Do que ele tinha medo? Depois de alguma análise, havia uma expressão de entusiasmo em seu rosto. Se ele pudesse caçar com sucesso um anjo como Dark Demonic Wolf, seria uma colheita incomparável. Claro, o Dark Demonic Wolf, que agora tinha o cortina, era muito mais difícil de lidar do que antes. Este assunto reduziu muito sua confiança em ter sucesso. Enquanto seus pensamentos disparavam,
Ele de repente se lembrou de algo. Desde o momento dessa sequência de eventos, o Dark Demon Wolf claramente tinha a cortina. No momento em que chegou às ruínas da cidade do norte, Nois, ele transformou a cidade inteira em marionetes e criou uma cidade de marionetes. Não era para sentar, nem para acumular ajudantes. Era para preparar o ritual para Atendente de Mistérios.